E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Singapura e até que enfim uma corrida que não foi vencida por um piloto da Red Bull. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BPcast. Pois é, eu acho que estava proclamando muito bem a palavra de Singapura e tivemos algo diferente realmente, porque eu estava botando toda a minha fé nessa corrida. Exatamente, eu sou o Rubem GP Neto e que corrida, meus amigos. Olha, valeu muito a pena resistir aí todas essas etapas, ouvindo o hino da Holanda ali no final da corrida. E ouvimos, né, novamente Fratelli de Itália, que olha... Abençoado. Tirou lágrimas até dos maquilaristas de plantão. Bom, como dito, eu sou o GP Neto e antes de seguirmos, vamos aos recadinhos do Paddock. Lembrando, como sempre, da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo após, que é muito importante para ajudar o Boletim do Paddock, o BBcast, no seu crescimento e na sua continuidade. Lembrando que todo o dinheiro que nós recebemos, todo o apoio de vocês é utilizado para pagar servidores, softwares que nós utilizamos para edição do podcast, vídeos, até das lives. Então é muito importante aí para você que é ouvinte e ainda não é apoiador, que se torne apoiador ou entre em contato com a gente e veja uma forma de auxiliar o Boletim do Paddock. Também lembrando que não tem condições, mas pode compartilhar os BBcast, as posts nas redes sociais, que é uma forma também que ajuda bastante na nossa divulgação e no nosso crescimento. Outra forma de ajudar a gente aqui do Boletim do Paddock é fazendo as suas compras lá pela Amazon. A gente tem um link, somos afiliados da Amazon, então sempre que você realiza uma compra através do nosso link, a gente recebe uma pequena comissão e também consegue fazer a manutenção de todo o nosso trabalho. Esse link está sempre disponível nas nossas redes sociais, no nosso grupo do WhatsApp de notícias e você também pode conferir ele no link desse post. Então sempre que você for fazer uma compra, pode ser de qualquer produto, utilize o nosso link e você vai estar ajudando o projeto. Exatamente. Bom, e para finalizar aqui no recadinho do Paddock, lembrando aí da collab que o BP vai começar com a Morphle 1, que é a lojinha de produtos sobre Fórmula 1, camisetas, bonés, canecas, moletons da Mari Molinari. Então acompanhe o Boletim do Paddock, acompanhe também a Mari, o Morphle 1, onde que a gente vai divulgar aí para vocês e deem já uma olhada lá nos produtos dela na lojinha, que é produtos de alta qualidade, muito bons mesmo. Assim que a gente voltou das férias, né, Débora? A gente brincou que a Silly Season desse ano foi fraca, praticamente não existiu. As renovações estão acontecendo agora. E uma que ficou aí discutindo bastante tempo era se o Joe, né, ia ou não renovar com a Alfa Romeo. Lembrando que houve um burburinho aí que a torneira do dinheiro chinês havia acabado, que não ia ter mais dinheiro para ele poder permanecer na equipe, bababá. Mas semana passada, né, saiu a confirmação, ele renovou com a Alfa Romeo Sauber, né, que a partir do ano que vem também se torna Sauber, retorna a ser Sauber, né. Eu vou ser sincero, eu torci muito por essa renovação. Eu acho que o Joe, assim como outros pilotos que estão na Fórmula 1, merece chances em grandes equipes para a gente ver qual o potencial deles, né. Eu sempre prego isso, que defenestrar um piloto, como é o caso dele, com um carro tão ruim como é o da Alfa Romeo, não é a melhor coisa, porque às vezes você pode estar perdendo um talento muito bom, e uma coisa que você também sempre fala, que a Fórmula 1 vive só de multicampeões, também pilotos com qualidades como o do Joe, como o do Albon, como o do Gasly, que são pilotos que estão ali na Fórmula 1 para cumprir o papel deles. Então eu fiquei feliz, eu sei que você também, até queria que você comentasse um pouco sobre isso, e expectativas do futuro dele, né, porque assim, a renovação só de mais um ano. A gente sabe que a Sauber vai entrar agora naquela fase de hiato entre montadoras, né? Sai a Alfa Romeo agora para entrar a Audi. Então eu acredito que possivelmente pode ser renovações de ano em ano agora os contratos do Joe com a Sauber e até ele ir para um novo assento. É importante dizer, né, que primeiro de tudo a Sauber, como equipe, ela estava olhando o mercado e vendo quais as possibilidades que ela tinha antes de fazer a renovação com o Joe, porque eles queriam ver quais eram os pilotos que estavam disponíveis, a relação do contrato, valores, essas coisas, eles já tinham conversado com ele, então meio que tinha um pré-contrato, né? Ele ia guiar pelo time, mas eles estavam analisando as coisas ali.
Então, eles acabaram decidindo fechar com o Joe por mais um ano. E depois, né, a Alfa Romeo acabou dando algumas explicações ali sobre essa renovação, que ele é um piloto que já se acostumou muito com o time, trata o pessoal pelo nome, eles acabam vendo essa identificação dele com os mecânicos, os engenheiros. Ele é um piloto que traz bons feedbacks e que tinha uma projeção interessante para o futuro da equipe e também estava trabalhando muito bem com o Bottas. Então, apesar de eles estarem olhando para o mercado, eles optaram por renovar com ele. Então, veio aí essa renovação de contrato por mais um ano. É como o Rubens disse, né? A Sauber está passando por um momento de transição. A Alfa Romeo, ela esteve ali como uma patrocinadora master, então ela ocupava o nome da equipe, estampa o carro, né? Mas ela não vai permanecer com a Sauber, porque também era um contrato que era renovado anualmente, e agora com a Sauber se preparando para a entrada da Audi, a Alfa Romeo decidiu sair dessa equipe e estava buscando um outro time para poder permanecer no grid da Fórmula 1, porque eles acabam vendo que a categoria é muito boa para venda, né, para o mercado da Alfa Romeo, para exibição da marca. Então talvez a gente tenha uma confirmação aí da Alfa Romeo realmente indo para a Haas no próximo ano. Mas com relação ao Joe, acho que já era, assim, era esperado, apesar de ter tido aquele burburinho deles falarem de, mas é questão de dinheiro, talvez ele não tenha como se manter na Fórmula 1. Aí já começaram a colocar o nome do Drogovic também no meio. E aí, quando veio a renovação, várias pessoas ficaram, mas ele roubou a vaga do Drogovic. Nunca foi uma vaga do Drogovic, gente. Vamos começar por aí. Nunca foi algo do Drogovic. Tinha possibilidade. Agora, a gente não sabe como que foi negociação ou se o preço do Drogovic por ele ser um campeão da Fórmula 2 era algo que a Sauber não estava disposta a pagar, mas o Joe não roubou uma vaga do Drogovic. E aí tem muito dessa coisa, né, porque os dois correram na mesma equipe, foram companheiros lá na Univirtuose, na Fórmula 2, só que assim, carreiras completamente distintas, chegaram na categoria pelos seus meios. Então eu acho que assim, é muito merecido do Joe tá ali, a própria Sauber reconhece o quão próximo que ele tá andando do Bottas, da troca que os dois têm, e é o que eles precisam nesse momento aí de transição. Então para 2024 tá assegurado, e aí a gente também vai ter que ver os dedos da Audi nos próximos anos e do quanto que vai ter influência da contratação de um outro piloto ou até mesmo da renovação dessa equipe. Antes da gente continuar, deixa a gente só dar um aviso pro pessoal, vocês vão ouvir uma música de fundo, mas por causa da vitória do São Paulo sobre o Flamengo, hoje aqui nosso bairro vai ficar realmente muito alto. A gente até decidiu gravar mais cedo, porque a gente sabe que depois da meia-noite ali tende a piorar. Então peço desculpa se brotar algum ruído estranho durante a gravação. Ou se atrapalhar a sua experiência de escutar nosso podcast e as nossas belas vozes. Exatamente. Bom, acho que foi isso, né, Débora? Mas acho que a gente só podia falar um pouquinho da questão de sempre que renova com um piloto asiático, é um inferno. Ah, sim, não, a má vontade, até eu tuitei sobre isso, né, existe uma má vontade muito grande com os pilotos asiáticos, principalmente quando tem renovação com eles, e eu sinto que qualquer coisa que se fale do Tsunoda, do Joe e até do Albon, cara, é sempre um tremendo de um burburinho, assim, pegando pesado com eles, do cara não mereciam estar no grid, tal, então, assim, Pode falar. Não, é que do próprio Tsunoda, só pra vocês entenderem, já começaram a falar dele sair pra poder ter Lawson e Daniel Ricciardo no próximo ano, sendo que o Daniel fez 2 corridas pela AlphaTauri, até então o Tsunoda tava vindo num desempenho muito bom, e nessas 2 últimas corridas aí que teve, ele não completou a prova por problema nem dele, né? Uma vez foi do carro lá em Monza, que deu todo o... Nem largou. E agora que o... Largou, mas o Pérez bateu. O Pérez bateu nele. Então assim, o Pérez tirou ele da corrida. O Tsunoda não chegou ao Q3 como o Lawson chegou, porque o Verstappen atrapalhou ele, então ele perdeu a volta do pneu. Aí quando foi para os boxes, ainda teve que fazer a pesagem. E para quem não sabe, quando você faz a pesagem, você não pode sair do carro com o carro andando. Você tem que ter a equipe retirando você. Então ele perdeu tempo nisso e não conseguiu abrir uma volta rápida. Então, e limpa. Volta rápida e limpa, né? Então assim, sacanagem ficarem crucificando o guri
enquanto que, desculpa, o Pérez tá lá tirando 2 pilotos da corrida, da zona de pontuação, e tá tudo bem, né? Então, calma, né? Então, assim, é que eu fiquei meio pé com isso, que eu falei, cara, estão atacando o Tsunoda e o Joe de uma forma totalmente desnecessária. Eu vi o pessoal falando, o Pérez não tá, o Bottas não tá rendendo tudo que deveria render na Alfa Romeo, porque o Joe não é um piloto que enfrenta ele. Desculpa. O piloto não tem que ficar esperando o companheiro enfrentar ele ou ser mais rápido que ele para poder render. Ele tem que render independente de quem é o companheiro. Imagina se o Verstappen vai esperar o Pérez, tipo, pressionar ele para ele poder buscar ponto vitória. Pelo amor de Deus. Eu adoro essa fanfic que os outros criam só pra poder, tipo, tanto tirar esses pilotos e também, tipo, colocar qualquer brasileiro. Querer diferenciar o Joe pra colocar o Pocher. Desculpa, a temporada do Pocher tá uma bosta. Ele tá liderando, assim, daquela... por ter NPCs ali, porque a Fórmula 2, essa é uma das temporadas mais fracas que teve de Fórmula 2. Já vinha vindo umas temporadas fracas, o Drogovic se sobrepôs, mas ainda foi, sabe, muito boa, teve boas disputas com o Dohan, com o próprio Sargent, sabe, então assim, cara, foi realmente uma temporada que pegou o próprio Pocher, mas cara, o Pocher... Mas o Pocher, ele é um piloto que ele tem uma mente muito fraca. Tem hora que ele tá muito no alto, né, no ápice, tem hora que ele tá... a lama dele é realmente complicado. Então é um piloto... O Joe não tem isso, ele é consistente, ele é bom. E ele, acho que assim, entre você pegar um piloto que talvez você coloque ele na Fórmula 1 e vai ficar muito com aquela coisa de tipo... Teve uma corrida ruim e sabe-se lá o que vai acontecer com ele, porque a cabeça do Pocher não parece muito boa pra poder estar num grid de Fórmula 1 ainda. E aí você pega um piloto que você vai perder, tipo, um ano e meio, e vai ficar talvez que nem o Sargent, tipo, o Sargent tem que sair da Fórmula 1. Então calma, deixa o menino que tá trabalhando fazer o trabalho dele. Outra coisa, o Joe tem uma cabeça muito superior do Pocher, porque vê, o cara capotou, aconteceu tudo aquilo no ano passado de serviço, a corrida seguinte... de boaça, vamos continuar a vida que segue. Agora, o Pocher, eu vou ser sincero, acontece umas batidinhas numa corrida na Fórmula 2, corrida seguinte tá destruído. Então, assim... fora as chances de disputa de campeonato. E eu acho que o Pocher, ele chegou a fechar umas portas, assim, no automobilismo, que ele não deveria ter feito sendo um piloto de base. Mas isso daí a gente discute recusou vaga da Fórmula 2, da Stock Car, então é complicado. Da Stock Car. Não queria ser companheiro do Canapino. Bom, vamos lá. Temos que falar, né, Débora, aí do novo pacotão de atualizações da McLaren e da AlphaTauri, que o pacotão apareceu render, né? A McLaren é malandra. Eu cantei essa bola pra Débora aqui em casa. Eu falei, Débora, a McLaren veio com o carro na fibra de carbono, não porque é pintura especial. As novas peças devem ser pesadas e eles precisamos ganhar peso. Tira a pintura. Tirar peso. Tirar peso, obrigada. Tira o que tem de pintura aí. Vamos fingir que o patrocinador tá pagando. Vamos meter uma terceira pintura especial, né? Vamos ganhar também miniatura. Tem os trouxas lá que vão comprar as miniaturas. Trouxa, vocês leia eu. Leia-se eu também, né? Não, sou a fã da Ferrari vestida de McLaren. Exato. Então, assim, cara, acho que a atualização da McLaren, pode do Lando, né? E o Piastri de 17º para 7º. Sem atualização. Sem atualização, mas só que é aquela coisa, né? É pra ver como a atualização foi boa. E a AlphaTauri com Lawson, que, cara, desculpa, tirou o Verstappen do Q3 e ainda correu. O moleque mandou bem na corrida. Então vamos falar só um pouquinho sobre esses pacotes, né? Até interessante pelo fato de que Singapura é uma pista de rua, e é uma pista muito complicada, então os times levarem atualizações para esse circuito é até um tanto curioso. A gente tá num momento do campeonato em que geralmente eles param as atualizações, mas o carro do próximo ano, o regulamento vai ser muito parecido, então eles já estão testando algumas peças pro próximo ano, testando algumas coisas ali no carro para poder mudar até o design do carro da próxima temporada, então tá vindo aí ainda algumas coisas, né? E ninguém quebrou o teto orçamentário, então acho que eles podem se dar o luxo de fazer algumas coisinhas extras aí.
Então, das 10 equipes do grid, apenas a Haas não levou mudanças que ela declarou para essa pista, o restante levou peças, mas as mudanças mais expressivas foram das duas Alfas, né? Alfa Romeo e Alfa Tauri trouxeram mudanças para o carro, e o pacote da McLaren foi um grande pacote, né? Então eles mexeram em praticamente tudo do carro. Teve muita mudança, asa, sidepod, entrada de ar, um monte de coisa. E eles estão tentando mudaram o assoalho também, né, que é a peça mais importante. E aí a McLaren deu uma explicação dessa mudança porque ela tava tentando melhorar o desempenho da parte de baixo do carro com a parte de cima do carro. Porque ainda tava, o negócio não tava se conversando. E aí eles resolveram fazer essa mudança para que a parte superior e a parte inferior do carro funcionem juntas, tragam melhor desempenho para o carro. Obviamente, na primeira corrida em que eles fazem essas instalações de peças, eles não estão usando o carro no 100%, né? Eles vão desbloqueando o potencial nas próximas corridas, então é bem interessante ver o que a McLaren já conseguiu fazer em Singapura e projetar o que eles podem fazer na próxima prova. Do lado da McLaren, o Piastri não recebeu todas as peças que o Lando recebeu. Acho que ele teve uma pequena modificação no carro, mas as peças, o pacote completo vai vir para o Japão. E na AlphaTauri foram os 2 carros atualizados. Então eles confiaram a atualização tanto para o Lawson quanto para o Tsunoda. Acho bem legal essas atualizações, né, que as duas equipes trouxeram. E aí é uma coisa que até o pessoal comentando, né? Que como a McLaren tá conseguindo fazer atualizações pontuais e ao mesmo tempo obtém resultados, né? E agora que a Débora falou, eu fiquei atento a uma coisa, né? Pô, se o carro não tava 100%, imagina quando tiver 100% e com os 2 pilotos com as atualizações, né? E lembrando que as pistas que tem daqui para frente são pistas rápidas, teoricamente até ajudariam a McLaren a desbravar esse carro aí, que é um carro que eu sempre achei, eu não sei como a McLaren, o que ela tem na cabeça, na verdade, sempre fazer uns carros complexos, né? Um carro que ele não se comunica. A Débora usou bem esse termo, a parte dianteira com a parte traseira, a parte superior com a inferior. O piloto tem que ficar sempre adaptando ao carro para cada circuito. Não é algo que é constante, que nem os carros das demais equipes, né? Não, e essa atualização ela é bem interessante, porque eles realmente falaram muito da questão do fluxo de ar do carro, né? Que eles identificavam que ainda tinha umas barreiras no fluxo de ar desse carro. Então, essa mudança é para, como o Rubens disse, né? A asa dianteira conversar com o difusor, conversar com toda a extensão do carro. Então, é algo bem interessante. De ver essa mudança no carro da McLaren, e é óbvio que assim, é uma questão de estudo pro próximo ano, né? Tudo você vai juntando dados para poder fazer o carro do próximo ano. Acho que talvez a McLaren não mude radicalmente o carro, porque ela já deve ter encontrado ali uma linha para poder desenvolver o seu carro, diferente da Ferrari, que vai ter que mudar bastante, a Haas vai ter que mudar bastante para o próximo ano, a própria Mercedes. Então, acho que a McLaren ela se encontrou, começou o ano muito mal, aí a gente viu todos aqueles problemas, chegou na Áustria o primeiro grande pacote, né, de atualização, aí foram trabalhando ele, trouxeram asa nova, fizeram umas modificações ali em Monza, um novo pacote agora, e vai desbloqueando até o final do ano, fazendo alguns ajustes pontuais. Eu acho que foi bem legal a McLaren trazer isso. E foi, agora que eu lembrei, né, o Rubens falou da questão da pintura. Ele falou pra mim isso, né, quando a McLaren anunciou a questão da pintura, ele, mas acho que a McLaren deve ter trago essas outras peças, o carro tá mais pesado, acho que eles vão tentar testar o carro com um pouco mais leve. Eu fiquei, Rubens, sei lá, já testaram o carro até agora, né, pra que fazer isso agora? Aí veio, né, o anúncio da McLaren, estamos levando um grande pacote pra Singapura. Eu falei, os malditos foram espertos agora, porque tiraram toda a pintura do carro, ficaram só com uma parte laranja. Não dinheiro de pintar peça nova. Não, pegaram uma parte ali bem pontual do carro pra poder deixar o laranja, fizeram esse teste agora em Singapura, vão repetir em Suzuka, que é uma pista completamente diferente, né? Tem uma configuração diferente. Eles vão ter parâmetro de um carro, uma pista mais lenta, travada, para uma pista que é mais rápida. E assim, não me surpreende se no próximo ano a McLaren vir ainda mais preta.
mais fibra de carbono. Eu vou ser sincero, queria, porque aquela McLaren de 2014, ali, depois daquele desastre daquela pintura que a Honda ela quis fazer, que veio aquela McLaren toda preta, nossa, pra mim é um dos carros mais bonitos que a McLaren já teve. E falando de questão de pintura, né, a Williams estava nesse fim de semana com um carro também com uma outra pintura, né, eles usaram o patrocínio da Gulf para poder exibir essa nova pintura agora em Singapura e no Japão. Vão ser 2 corridas que a Williams vai andar mais pesada, porque ela tá com o carro todo pintado. Assim, tem muita tecnologia no desenvolvimento das tintas para os carros de Fórmula 1. Eu já até falei isso num vídeo lá pro BP. Da forma como eles trabalham. A própria Williams foi uma das equipes que fez um recorte grande, né, na pintura para poder tirar umas partes ali, para conseguir abaixar um pouco mais o peso do carro. E assim, a coisa de gramas, você aumenta a resistência do carro, você aumenta o peso e aí o carro fica um pouco mais lento. E a gente viu agora em Singapura o carro da Williams bem ruinzinho, assim, né, tipo, deu uma queda no desempenho, o Albon tava lutando ali muito com o equipamento. Então são 2 corridas que talvez a Williams não se dê tão bem, assim, porque tá realmente com o carro um pouquinho mais pesado, porque tá todo envelopado pela pintura da Gulf. E eu acho que, assim, posso estar falando uma besteira, mas foi algo que eu pensei, que o laranja da Gulf, né, esse laranja que é usado na pintura, é um laranja meio que mais desenvolvido, porque você tem, tipo, a McLaren usando laranja, tipo, tem outras equipes. Mas aquele azulzinho ali da Gulf não é um azul muito comum, não é algo que você vê em pista, né? Talvez não tenha tanto desenvolvimento e é a tinta que tá ocupando a maior parte do carro. Exato. Bom, e agora falando um pouco mais próximo do que aconteceu no final de semana, lógico, as atualizações foram importantes, mas acho que a gente já pode começar comentando sobre a classificação, né, Débora? Que a primeira coisa que teve ali na classificação foi a gente ver já... Primeiro que os treinos livres foram dominados pela Ferrari. Então a gente também não sabia como Ferrari estava sendo leão de treino. Uhum. Depois, na classificação, a gente já foi vendo que, opa, tem algumas peças ali, né? Tsunoda chegou a liderar o Q1, então assim, foi uma coisa bem surpreendente. Mais surpreendente ainda foi nosso querido amigo Lance Stroll. É que eu confundi com o Lawrence, veio tudo na cabeça. Veio a família, né? Veio a família toda, que bateu assim de uma forma que deixou Nelson Piquet invejado, porque o muro deslocou 50 centímetros. Foi uma senhora uma batida. Foi uma senhora uma batida. O cara se dedicou, ele aplicou todo o conhecimento dele de pancada, de estrolada. E olha que a tristeza na cara dos mecânicos. E até foi um papo legal que a gente teve ali no grupo de apoiadores do VP, que era um falando quase que idêntico ao outro. Se eu sou mecânico, eu nem ponho a mão nesse carro. Eu vou embora, deixa pra lá. Eu jogo as peças no mar e saio. Foi praticamente isso que aconteceu, né, Débora? Pior que foi, né, galera? Então, o Stroll deu essa senhora dessa batida, né? Foi uma preocupação no primeiro momento, porque o menino arrebentou a mão dele andando de bicicleta. E 2 semanas depois já tava andando num carro de Fórmula 1, né? Perdeu só a pré-temporada e já tava ali. E aí a gente fica com aquela coisa, né? Será que aconteceu? Mas falou que só tava com dor, passou lá pelos médicos da FIA, não teve nada. Aí chegou porque assim, eles têm pouco tempo depois que o sábado acaba pra poder mexer no carro, né? Então geralmente eles deixam pro domingo de manhã pra poder mexer ali ainda durante o parque fechado pra colocar o carro em pista. E aí, né, menino, não teve carro em pista, porque a equipe falou, não vamos arrumar. Não tem como arrumar este carro. A gente vai deixar pro Japão. No Japão a gente se vira com isso aí, então o Stroll não correu. E aí eles falaram, o Stroll também tá com dor, então esse final de semana é só o Alonso mesmo, viu? Coitado do Alonso, né, que teve que carregar mais esse piano durante a corrida. Também não teve uma corrida das boas, né, o pobre, coitado do Alonso. Mas foi identificado pela Fórmula 1 como o único piloto. Nossa, é mesmo, gente. Vão no aplicativo da Fórmula 1. Lá tá constando somente com o Alonso, piloto da Aston Martin. Não sei o que acontece. Cenas dos próximos capítulos a serem escritas e vamos torcer para que, quem sabe, surja um Drugo ali. Sou pachequista mesmo. Quero ver o Drogovic na Fórmula 1. Mas não no assento do Joe. Exatamente. Numa equipe que ele esteja realmente negociando, né? Porque,
aparece uma vaga no automobilismo. Não, é pro Drugo. O Drugo negociou. Cara, às vezes eu falo, o Drugo às vezes nem pensou naquela vaga. O povo delira demais. O que eu achei engraçado foi ele curtindo um tweet que o pessoal colocou, né? Que ele tem um plano. E ele curtiu esse tweet aí falando que ele tem um plano. Então eu espero que ele tenha mesmo. Não, mas é uma coisa que eu até falei. Não tá na pauta essa lance do Drugo, mas a gente pode comentar sobre isso. Que, gente, tirando ele, o empresário dele e a Aston Martin, ninguém sabe o que eles estão fazendo. E se realmente a Aston Martin tá falando, não, Drugo, você fica esses 2 anos de teste, 2024 é o último ano do Alonso, você assume 2025 com o Stroll. Ou talvez na vaga do Stroll, né? Porque a gente não sabe como é que também tá o futuro do Stroll. Porque acho que depois dessa batida, né, e já não tava entregando e tá um negócio bem ruim, assim. Com orçamento apertado, reconstruir um carro, que nem aquele carro vai ter que ser reconstruído por todo. E, assim, não sei a gravidade, a gente deve saber nos próximos dias, né, porque eles devem avaliar as peças com mais cuidado. Mas se tiver que trocar o chassi é uma peça extremamente cara de um carro de Fórmula 1. Tanto que é uma peça que eles evitam muito trocar. Tipo, quando alguma equipe fala, a gente vai levar um chassi novo, aquilo ali foi pensado por meses. Se compensa você mudar o chassi do carro, porque tem que passar por teste da FIA. É uma coisa muito cara, né? E o piloto mesmo, assim, não gosta muito de ficar trocando de chassi, porque ele meio que se acostuma com aquele ali e não gosta de ficar mudando. Então, a batida do Stroll é bem complicada. E a Aston Martin, tipo, a gente vê que, morreu as atualizações da Aston Martin, né? Eles estão vindo com coisas pontuais. Algumas equipes ainda estão vindo com grandes pacotes. A Aston Martin ainda vai fazer essa movimentação, e se depois dessa batida, tipo, vai ficar mais complicado de trazer uma outra grande modificação, não sei. Esse problema do futuro do Stroll também, porque até em algumas lives, até na BBcast passado, perguntaram pra gente sobre isso, e a gente falou, cara, daqui a pouco os acionistas da Aston Martin já vem, né, já tem essa conversa nos bastidores, que eles estão pressionando o Lawrence pra, tipo, não dá, tipo, o Alonso tá carregando sozinho, não tem como, né, enfim, vamos... Eu acho que assim, o Lawrence, ele fez o que ele podia pela carreira do filho dele. São anos já do Stroll na Fórmula 1. E são poucos os pilotos que têm, tipo, esse patrocínio pra você continuar correndo na Fórmula 1. Se parar pra pensar, o Stroll tem mais tempo de carreira do que Russell, Leclerc, Norris, Piastri, sabe, Lawson. E tipo, desculpa, não entrega o que esses caras estão entregando. Lawson com 2 corridas, desculpa, fez mais essa temporada que o Stroll. Aí tem uma classificação boa, um pódio, tipo, resultados muito espaçados, um negócio muito circunstancial pra ele ter conseguido aquilo, tipo, não é um piloto constante. Não sei, gente, talvez a gente esteja mais próximo da saída do Stroll do que ele permanecendo na Aston Martin. Exato. Bom, e aí a gente tem, né, a Red Bull eliminada no Q2, né, e o Leon Lawson que tirou, cara, como aquela classificação foi um tesão, gente, pelo amor de Deus, foi muito engraçado, porque o que acontece? A gente tá assistindo agora pela F1 TV, né, não tá mais assistindo pela TV normal, então tem um delay, e a gente acompanha pelo aplicativo, e a gente assim, mano, Verstappen vai ficar, e aí, na hora que foi passando os últimos, a gente vai vendo os pilotos que estavam pra trás, e falou assim, cara, um que pode tirar ele é o Lawson não vai tirar ele, na hora que tirou, mano... O cara é louco, velho! O cara tá ainda em... Ele faz experiência. Faz experiência, velho. Nem assinou o CTPS ainda, nem foi no RH ainda entregar o exame admissional. O cara tá... Meu Deus! Não, mas foi um tesão ver isso, foi. Foi, e fora o fato das 2 Haas no Q3, né? Tipo, as Haas deram um pau nessa Red Bull. Não, isso foi sensacional, né, cara? Não, foi a classificação foi boa. A classificação foi boa. Assim, Singapura entregando como sempre, muito. Né? Nunca errou. Não, já tem umas corridinhas shorts. Não, mas foi isso, né? E aí, mas só que assim, até eu achei engraçado, eu quero ter que ser um ouvinte, por favor, assistir o Fantástico, me informe. O Verstappen pediu música, né? Porque teve 3 incidentes na classificação. Um cara que foi só até o Q2 teve 3 incidentes, né? Mas a gente tivesse deu até o Q3. Tinha matado alguém, enfim. Mas o Verstappen teve 3 incidentes que um deles tirou o Tsunoda com chance de... Não vou falar de ir por Q3, mas pelo menos de dar uma volta rápida para poder tentar, né, disputar posição ali pro Q3. Então, mais uma vez a gente viu uma passagem de pano aí violenta da Red Bull.
Porque eu acho assim, cara, o cara cometeu um erro, 2 erros, você dá uma reprimenda numa, multa na segunda, tudo bem. Mas reprimenda. E a outra não viu? E a outra não viu? Ah, cara, ficou muito feio, cara, desculpa. Ai, gente, olha, eu tava só o meme do cara do ônibus esse final de semana. A que ponto chegamos? Não, é aquele que ele tá na casa dele. Ai, que coisa, a Red Bull não foi punida aí no ônibus. Ai, que coisa, a Red Bull não foi punida. Tava desse jeito, sabe? Não, e assim, eu vou ser sincero. Porra, é ser um momento de punir o Verstappen pelo seguinte, não ia fazer diferença. Caramba, o cara já tá largando lá em 11º. Aplica uma punição no cara e dane-se, pelo menos, sabe? Não fica feio, porque assim, desculpa. Tirando os fãs do Verstappen, e eu vou concordar com isso, porque eles são fãs, eles têm que defender mesmo o piloto, e fãs da Red Bull têm que defender a equipe. Mas, tirando isso, quem produz conteúdo, seriamente, né, também, vamos pôr nesse sentido. Todo mundo tá incomodado com isso. Todos. E aí vocês vão ver que até na corrida a gente vai comentar sobre isso, por causa dos lances do Pérez, de que, simplesmente, estão deixando a Red Bull fazer o que quiser, de gato e sapato da Fórmula 1. E tá ridículo. Então, o que me levou a fazer um tweet lá, né, falando sobre isso, é que, pô, gente, assim, o ano inteiro teve piloto sendo punido. O Charles foi punido 2 vezes. O Gasly foi punido. O Hamilton foi Sainz punido. foi punido. Por atrapalhar piloto na pista. E, no mínimo, você perde 3 posições no grid. E aí, tipo, essa foi a punição aplicada regularmente durante o ano. E aí chegou nessa corrida, a gente teve, como o Rubens falou, né, 3 incidentes com o Verstappen, mas antes disso teve um incidente com o Liam Lawson. Com o Liam Lawson não, desculpa, gente, foi com o Logan Sargent. E aí, o do Logan foi o primeiro que foi divulgado pela FIA, em que ele tinha atrapalhado outro piloto, e aí falaram, não, é só uma reprimenda pra ele, né, não foi tão grave, não sei o quê. Aí você já fica tipo, eles estão preparando o terreno porque vai sair do Verstappen, então não deram punição pro Sargent porque não vão dar pro Verstappen. E foi dito e feito. Veio, né? Ai, não, mas veja bem, né? Tipo, chamaram lá a Red Bull pra poder depor, pra poder falar o que tinha acontecido. Ai, mas, gente, faltou com... A gente não conseguiu avisar o Verstappen, faltou um pouco de comunicação para ele. Então, vamos dar uma multa de 5 mil euros para a equipe e uma reprimenda para o Verstappen. Aí a outra, mas a AlphaTauri não compareceu na audiência. Tipo, a AlphaTauri não vai comparecer na audiência porque ela é subsidiada pela Red Bull. Óbvio, né? Se vocês querem julgar corretamente, não dependam disso, tipo, de uma pessoa vir falar o que aconteceu. Ah, não, mas só uma reprimenda. E no incidente que ele teve com o Sargent, não precisa de nada, não, sem nenhuma ação. Pô, cara, tipo, todo mundo o ano inteiro foi punido com 3 posições no grid, e, tipo, agora, agora só a gente vai dar uma reprimenda. Eu fiquei, tipo assim, todo mundo foi feito de trouxa o ano inteiro, né? Não, e aí que eu penso, né? Compensa você atrapalhar o coleguinha. Porque agora vai ficar fixo, né? Não, atrapalhou é só uma reprimenda. Quero ver a próxima vez que um piloto atrapalhar, o que vai acontecer? Eles vão aplicar só a reprimenda? Não, e a equipe pode recorrer, né? Exato. Então vai ficar aquela novela, tipo, eles dão a punição, a equipe vai lá e recorre, vai ficar esse negócio. Tipo, eu achei... Poxa, cara, tinham feito tão bonitinho em Monza, né? E aí vem nessa corrida e caga absolutamente tudo. Assim... E aí aquela coisa, né? Tipo, as outras equipes vão fazer, tipo, vai acabar atrapalhando um ou outro piloto. Porque aquele negócio do pit lane foi ridículo. Ele segurou as Mercedes no pit lane, atrapalhou a saída das Mercedes. Aí até o documento da FIA fala, mas... os carros que estavam atrás poderiam ter passado pelo Verstappen. E não é recomendado cortar o amiguinho no pit lane. Se faz isso, pode tomar punição. Não é recomendado o amiguinho sair cortando no pit lane porque é pra seguir um fluxo. Mas, ele tava tomando distância pra outra pessoa que estava na frente. E aí a Red Bull falou assim, mas quando chegou na curva 5, ele perdeu toda a vantagem de 15 segundos dele porque ele encontrou o tráfego na pista. Pô, cara, ele segurou todo mundo por 15 segundos. Olha, eu fiquei o final de semana inteiro fazendo comida e xingando.
Fiquei transtornada com isso, bicho. Não é nem porque, tipo assim, se tivesse sido a Ferrari que tivesse passado esse pano, eu teria ficado frustrada do mesmo jeito, mas é que a Red Bull ela não é punida. Ela não é. É realmente a cartinha do coisa, tipo, se é a Red Bull a gente não pune, mas o resto, aí agora alguém na próxima corrida acontece isso, pode ter certeza que vai perder 3 posições no grid. E até o item que a gente vai comentar agora, que é o lance do Tsunoda, né? Que na largada, ali na primeira volta, foi dividir curva com o Pérez e desculpa, eu vi o pessoal, é culpa do Tsunoda. Não foi culpa do Tsunoda, não. O Pérez não deu espaço. O Pérez não deu espaço. E ele não tinha vantagem da curva. O Tsunoda tava com mais de metade do carro pra frente. Nem tanto que ele tava com mais de metade do carro pra frente, que a roda dianteira do Pérez destruiu o carro dele da metade pra trás. Então, assim, o Tsunoda tinha vantagem da curva, sabe? Porra, velho. Sabe? Esse entra também um pouco da má vontade do pessoal com ele. Sabe? Tudo, o Tsunoda é culpado. O Tsunoda não foi culpado ali, o Tsunoda reclama demais. Ué, não pode reclamar do Tsunoda da Red Bull? Não, e tirando que o Pérez é um cavalo disputando posição. Ele não é gentil, ele não tem cavalheirismo, sabe? Nem tanto que ele fez a mesma coisa com o Albon, tirou o Albon da zona de pontuação e, toma só 5 segundos que não vai fazer diferença nenhuma na classificação dele. No mínimo ali, eu esperava que eles iam dar, tipo, um drive-thru e ia converter em tempo. Porque ele tinha 11 segundos pro piloto que tava atrás dele. Se tivesse dado os 20 segundos que poderia acontecer, ele ia perder a posição, pelo menos uma posição. E não deram. Tipo, ele estragou a corrida de dois pilotos. E terminou na zona de pontuação, né? Terminou. Que é o mais incrível ainda. E tipo, ele estragou com a corrida de 2 pilotos e nada acontece. Feijoada, nada acontece. Enfim, né? Bom, e aí a gente tem a primeira pergunta, lembrando todo mundo que segue o BP, que acompanha o BBcast, que lá no nosso Instagram a gente publica uma caixinha de perguntas, onde você manda a pergunta pra gente, a gente lê aqui, seleciona, né, lógico, as perguntas também, algumas são bem parelhas, então a gente utiliza sempre de um que já não foi utilizado para poder termos todos aqui. Bom, a primeira pergunta é da nossa Aninha, apoiadora do BPcast, do Boletim do Paddock. A pergunta: o azar atingiu o Tsunoda? Estaria dividindo o azar com o Ocon? É possível comparar a AlphaTauri e a Alpine? Olha, não foi o azar que atingiu o Tsunoda, foi o Pérez. Mas que também tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso, então foi uma pena ali o Tsunoda, cara, nas duas últimas corridas não conseguir pontuar, e principalmente com a presença do Lawson. Então, assim... Não só pontuar, né? Ele não conseguiu correr. Então é difícil até de comparar o desempenho dele com o Lawson. Porque assim, em treino livre eles estão andando perto, eles estão fazendo um trabalho bem próximo, mas ele foi atrapalhado na classificação, que já tinha dado uma desvantagem pra ele, né? E aí tem a relação da corrida. Então eu acho que assim, o azar meio que atingiu o Tsunoda, né, coitado? E aí já fica toda essa especulação de se vai sair, se vai ficar, não sei o que. Calma, pessoal. E o Tsunoda tá carregando a equipe nas costas, né? Vamos ser sinceros, né? É que eu acho legal, uma coisa que eu sempre fixo é o seguinte: as pessoas não têm o feedback interno da equipe. Porque às vezes o Tsunoda realmente não tá tendo um bom final de semana, mas, cara, ninguém sabe a relação dele com a equipe, o que a equipe tá sentindo, o que tá passando. Eu lembrei de uma coisa agora, no início do final de semana, a própria AlphaTauri tava meio que passando o pano, assim, pros dois pilotos, tanto pro Lawson quanto pro Tsunoda, porque o Lawson era a primeira vez que ele tava correndo num circuito de rua. Apesar dele amar esse circuito e ficar brincando no videogame, não é a mesma coisa quando você entra no carro. E, se eu não me engano, o Lawson ele não conseguiu fazer simulação no equipamento desse circuito. Ele só foi jogado nesse traçado. Tanto que ele falou, eu gostaria de ter tido mais tempo para poder me preparar para essa corrida. E pro Tsunoda, foram 2 anos que o circuito ficou fora da Fórmula 1, né? A gente teve o período de pandemia, então eles não correram 2020 e 2021. E no ano passado eles meio que, tipo, descartaram a corrida que o Tsunoda fez lá. Então eles estavam meio que, tipo, vamos ver o que a AlphaTauri vai conseguir esse final de semana, o que o carro vai conseguir. A gente tá com a atualização, então já é um final de semana complicado, porque você tem eles destruíram a atualização do carro, né? Conseguiu. Então acho que assim, vamos ver se os dois vão conseguir correr juntos no Japão, se a gente vai conseguir ter uma corrida limpa dos dois pilotos, né? E, cara, eu acho que, Aninha, o Tsunoda não tá dividindo o azar do Ocon, porque, assim,
Ocon hoje realmente foi pego pela Alpine, né? Fez uma excelente corrida, cara. Correndo muito. Disputou muito ali aquela ultrapassagem que ele fez sobre o Pérez, foi muito boa, foi digna mesmo. Mas só que... Não, e brigando com o Alonso, né? Ocon já tem uma carreira boa na Fórmula 1, né? A gente vai lembrar que ele tá na Fórmula 1 desde a época da Marussia ali, então não é um piloto que tem o mesmo tempo que o Tsunoda e teve mais oportunidades. Eu acho que o Ocon realmente, assim, às vezes ele procura o azar, como ele também consegue, às vezes, tirar bastante do carro. Achei assim, de certa forma, ele abandonou o carro, até naquele momento que a câmera pegou ele entrando na entrada dos boxes. Ele mostrou que ele tava bem, tipo, fez sinal de, tipo assim, vamos pra próxima, né? Então, assim, pô, nesse ponto, assim, eu fiquei até feliz por ele ter saído bem e não ter saído baqueado. Mas bem no dia do aniversário, né? Mas o Tsunoda já é aquela coisa, né? Você vê que ele já sai amargurado, triste. Porque ele sabe que realmente tá precisando entregar e tá num momento, assim, que ele precisa realmente demonstrar serviço. Porque a quilometragem ali na AlphaTauri tá rodando, né? É bem assim, tipo, os pilotos... Então, eu acho que com relação ao Alpine e à AlphaTauri, de comparar os dois, eu acho que é até possível comparar pela relação que eles têm de... Os dois carros são muito difíceis de guiar. São dois carros complicados. A AlphaTauri tá trazendo atualização, mas a Alpine tá naquela coisa de tipo, gente, o que tá acontecendo na nossa equipe? Socorro, estamos tentando estabilizar. Porém... olhando as declarações do Bruno Farmin, que é o que tá atuando como chefe de equipe do time, ele parece que ele tem um controle melhor, assim, tipo, pelo menos o posicionamento dele com relação à corrida dos pilotos, ele é muito mais consciente. Porque ele até, assim, elogiou o final de semana do Ocon, que o Ocon tava andando muito bem, que realmente eles esperavam o resultado do Ocon, mas o carro deu problema, né, eles tiveram um problema hidráulico, enfim, e ficaram felizes com o resultado do Gasly. Então acho que a gente também tem que olhar pra corrida do Gasly, né, foi, acho que um pouco mais escondida, ali a gente não viu tanto. O Gasly fez a corrida do Ocon, né, que você não vê, mas consegue o resultado. Pegou ali um 6º lugar, trouxe bastante ponto, que era o que a equipe tava precisando, assim, tipo, bastante ponto dentro do possível, né, mas era o que eles estavam precisando. Então foi um azar controlado na Alpine e a AlphaTauri também teve essa coisa, né? Então a gente chega no final do domingo com o carro da Alpine e com o carro da AlphaTauri pontuando. Então o saldo não foi tão ruim, né? E vai lembrar agora também que a AlphaTauri pela primeira vez agora tá tendo mais pontos que pilotos. Ela tá com 5 pontos e com 4 pilotos. Bom, aí vem, né, a gente ia comentar sobre o Lawson, você fez uma boa prova, né? Terminou conquistando os primeiros pontos da carreira. E cara, fez. Pra mim, acho que o Lawson, o fato dele ter tirado o Verstappen, ter ido pro Q3 nessa segunda corrida e ter chegado aos pontos já com esse carro que é uma jabiraca, eu vou ser sincero. Na terceira corrida. Terceira corrida, desculpa. É que a primeira corrida dele, aquela da Holanda, na minha cabeça... Não, aquela da Holanda é bem... realmente pra mim foi, acho que um treino. Mas... E ele realmente tá sendo testado, né? Pega uma corrida com chuva, depois pega a Monza, que é tipo, é o templo sagrado do automobilismo. Pega uma pista que é só loucura. Calor exige do físico do piloto. E é legal que esse desempenho do Lawson, né, Débora, mexe muito, que a gente viu muitos debates nas redes sociais. E é que até que fez com que os nossos ouvintes aqui mandassem perguntas, foram muitas sobre isso. Mas a gente separou 3, né, que é da Esther, do Rafael Fernandes e da Aninha, que vão no mesmo sentido, porque assim, se fica questionando a questão da posição a vaga, na verdade, né, do Daniel. Se o Daniel Ricciardo retorna aí com folga, pra mim o Daniel Ricciardo vai voltar com uma pressão violenta. Pra mim também. Tá, então eu vou ler as perguntas dos 3 e assim, a nossa resposta já vai ser trabalhando em cima delas, tá? A pergunta da Esther é: a vaga do Daniel está ameaçada este ano ou no próximo pelo Lawson? O Rafael Fernandes pergunta: Tsunoda e Ricciardo é a dupla reserva oficial de 2014, 2024? E será que o Lawson pode estar entre os pilotos titulares da Fórmula 1 em 2024? Pergunta a Aninha. Então vamos pegar a primeira Esther Aninha aqui, que pergunta sobre o Lawson realmente estar presente, né, em 2024 na AlphaTauri, né? Cara, eu acho que o Lawson tá presente sim na temporada 2024. Agora não sei se é na AlphaTauri ou na Red Bull. Porque assim, e desculpa, a Red Bull não é muito querer cumprir contrato quando precisa resolver um problema desse. E o Pérez, sei lá, cara, eu acho que por mais que seja, o pessoal fala,
este ano tá tranquilo, esse ano a Red Bull conseguiria ser campeã de construtores só com Verstappen, beleza. Mas ano que vem, Mercedes, Ferrari e McLaren podem chegar bem. E é aquela coisa que a gente fala, elas podem não disputar o título de pilotos, mas construtores que dá grana, elas podem atrapalhar a Red Bull e uma equipe que é que nem a Mercedes, que tem uma dupla excelente, que é o Russell e o Hamilton. E a McLaren, que vem forte com Piastri e com Norris, pode ser candidatas aí querer disputar posições com ela. Então, assim, é aquela coisa, nunca dá para confiar 100% na dupla que você tem agora. Quer dizer, Verstappen dá, né? Pérez não. Então, essa é a minha leitura. Eu acredito que, assim, o Lawson ele pode ser titular sim, mas se ele não for da Red Bull, eu acho que na AlphaTauri, e aí o Ricciardo pode ser que... Eu acho que agora, mais do que nunca, a Red Bull precisa testar o Ricciardo, como ela tá testando o Lawson. E tem pistas boas para poder fazer esse teste aí quando o Ricciardo voltar. Você vai ter como comparar. E o Ricciardo ele vai estar correndo em pista em que ele conhece. Tipo, ele já correu milhares de vezes em São Paulo. Las Vegas vai chegar a tempo? É, provavelmente, né? É só Las Vegas, então, que ele não conhece. Que ele não conhece. Mas aí também não sei, ele não conheceria e o Lawson e nenhum dos outros 35 pilotos do grid, agora com os 50 da Red Bull, não, né? Ainda falam do Zac Brown, né? Da Red Bull, meu Deus. Então eu acho que agora que o Lawson pontuou, se tornou um pouco complicado pro Ricciardo, porque já tava um pouco difícil, porque o Lawson tava andando com o Tsunoda em treino livre, em classificação, não sei o quê. Aí deixaram o Lawson solto sem o Tsunoda, fez o que fez. E por mais que a AlphaTauri tenha um carro ruim, você dê alguns descontos, eles estão querendo ver algum tipo de resultado. Então acho que quando o Ricciardo voltar vai ser um pouco complicado aí pra ele. Tipo, ou ele precisa estar andando pelo menos igual o Tsunoda, pra melhor. Porque se não tiver, aí eu acho que talvez o Lawson pode ter uma vaguinha pro próximo ano. Mas eu acho que não vai ser tipo Lawson e Ricciardo. Eu acho que Lawson e Ricciardo na AlphaTauri num caso. Acho que ou Lawson e Tsunoda, ou tipo eles seguram o Lawson e vamos ver o que vai acontecer com o Pérez. Talvez bota o Lawson ou o Tsunoda no lugar do Pérez. Eu acho que sim. E talvez seja o Lawson. Se o Lawson brilhar muito, é capaz de segurar o Lawson na AlphaTauri com o Ricciardo, colocar o Tsunoda pra testar ele. Porque o Tsunoda não faria frente ao Verstappen. Mas ele ia correr, né? Mas ele ia entregar resultado. Pode ser também. Cara, tá muito... E essa parte, assim, tá muito legal. Tá muito um quebra-cabeça bem interessante. Porque você não tem fim. Não tem a resposta certa também. Tipo, é o que a equipe definir. Mas é uma pena se o Lawson ficar fora. Aí, sabe no que eu fico triste? O Lawson ficar fora e, tipo... O Stroll tá ali. O Stroll tá ali. O Magnussen tá ali. Hulk tá ali. Não, e o Hulk já, né, como dizem, foi até cotado aí pela querida Sauber pra poder ocupar a vaga dos... Ai, Deus. Então, aí que você fala, o Lawson é um cara que tá entregando, que tem talento, que tem, sabe, podia estar rendendo em outra equipe e a galera, mano. Enfim. Cenas dos próximos capítulos. E a pergunta do Rafael, né, se Tsunoda e Ricciardo é a dupla reserva oficial de 2024, acredito que sim. Tsunoda já é a reserva oficial da Red Bull, então assim, se caso acontecesse do Pérez ficar fora de uma corrida, teria que ser o Tsunoda, aí o De Vries viria ia voltar, né? Ia voltar, né, porque não pode chamar um quarto piloto pra pode chamar equipe. Um quinto piloto. Um quinto piloto, né, no caso. O quarto já tá, né? Já tá no quarto, já. Então, assim, eu acho que sim, Tsunoda e Ricciardo desculpa, uma equipe que tiver Tsunoda e Ricciardo como piloto reserva é uma equipe que tá tranquila, assim. Eu acho que são dois pilotos que vão entregar o básico. Mas é isso, cara. Uma pena o Tsunoda não ter terminado, o Lawson também, mas vamos seguir aqui, né? Porque tivemos a Red Bull chafurdando hoje, né, Débora? Que olha... Então, agora me diz, precisava de toda aquela pataquara no sábado, inferno? Não precisava, é isso que eu queria dizer. Porque a Red Bull, ela apareceu ali, né, com uma estratégia diferente, né, já com a largada com os pneus duros, querendo mostrar que iam ficar por mais tempo na pista, contando com o safety car ou com a bandeira vermelha, né, pra esses caras, tem um safety car, a gente já tá mais à frente. Mas mais pro meio, final da corrida, né, nada no começo. Mas acabou que, cara, eu sempre falo, querer fazer estratégia contando com safety car com bandeira vermelha não é das melhores opções. Mas que a Red Bull tinha, né? Nesse final de semana é o que eles tinham. Foi complicado porque, assim, os pilotos ficaram, até, acho que pergunta a Daninha aqui, que ela fala, né, a Red Bull ficou apagado com a do safety car, que não apareceu uma boa hora,
para a equipe austríaca e tivemos uma corrida melhor sem a Red Bull na frente, com certeza. Acho que sem a Red Bull a gente viu que é realmente aquilo, né? As outras equipes têm espaço de brigar. É que a Red Bull tá muito à frente. Agora, sobre o safety car, foi o que o Verstappen falou. Eu até achei interessante algumas colocações dele no final da corrida, que eles realmente largaram, tipo, a gente tem que fazer o diferente do restante do grid, então a melhor opção era largar de pneus duros e permanecer mais tempo na pista. Eles não esperavam ganhar a posição, assim, tipo, fazendo ultrapassagem, porque é um circuito muito difícil de ultrapassar, apesar de ter melhorado ali o terceiro setor, e eles iam ter pilotos difíceis pra poder pegar. Então, era aquela coisa, né? Tipo, vamos ver o que acontece. Estavam realmente contando com o safety car em um outro momento da corrida que fosse beneficiar eles. Depois, assim, tipo, eles foram perceber que, conforme a corrida foi passando, que teve mais aqueles outros interferência de virtual safety car, essas outras coisas, talvez eles pudessem ter largado com pneu médio como todo mundo, feito a estratégia de todo mundo, que talvez teria um desempenho um pouco melhor. Mas não foi isso que eles escolheram, eles foram pelo diferente, e não tem como você prever isso, né? E eu achei interessante que até o Verstappen falou, que depois ele mencionou, né, que a Red Bull ela ainda tem falhas, ela ainda tem problemas, então em algum momento, tipo, eles erraram em questão estratégica, em escolha ali pra poder fazer a largada. E muito do domínio que a gente tá vendo esse ano da Red Bull é porque todas as coisas estão saindo certas. Que o carro não tá dando falha, que o carro tem se adaptado a todas as provas, que nas simulações o carro é excepcionalmente bom. Mas chegou em Singapura, os dados que eles tinham para essa pista se confirmou, o carro não era bom. E eles tentaram fazer várias modificações em configuração do carro em teste de simulação, e em nenhuma delas o carro ficava minimamente bom. Então ele falou assim, realmente a Red Bull ela tem isso também, a gente tem que ter um final de semana perfeito para poder ganhar, porque senão a gente tem outros adversários que são tão bons quanto a gente. E aí é piloto que tem braço, nem sempre é com relação ao carro, e acaba que acontece essas coisas, né? E vai lembrar que até durante as dominâncias Schumacher, Hamilton, Vettel, por exemplo, eles tiveram finais de semana ruins também. Mas é que esse final de semana foi muito ruim, muito. A disparidade do que foi esse final de semana da Red Bull e do Verstappen, principalmente, com o que foi o que estava vindo sendo os últimos provas, cara, foi assim, tipo, se alguém começasse a assistir a Fórmula 1 hoje, se o campeonato começasse hoje, a gente teria uma outra ilusão. Não, se começasse hoje a temporada Fórmula 1, cara, seria algo assim, tipo, surreal. Estaria todo mundo vibrando, falando, cara, o Sainz vai disputar o título contra o Hamilton, Russell e Se tivesse começado em Monza, mesmo com a vitória dupla da Red Bull em Monza, a gente teria outra visão de campeonato. Teria mesmo, exatamente. Porque, tipo, aí a gente teria essa corrida que o Carlos ganhou, sabe? Tipo, ele disputou o pódio lá. Não, a Ferrari tá boa, ela vai brigar. Posso falar? Cancela o campeonato, começa agora. Essas duas corridas tá me dando muito otimismo pro ano que vem. Porque, assim, todas as equipes estão falando, a gente vai desenvolver um novo carro pro ano que vem. Todas. É unânime. McLaren só que realmente tá naquilo que a Débora falou, que ela tá afinando o carro pro ano que vem, porque é a única que tá seguindo um caminho bom. Mas Ferrari já falou que vai fazer um carro novo, Mercedes vai vir com um carro novo. A Haas vai testar praticamente um carro novo nos Estados Unidos agora. E aí vai lembrar, né? Se Mercedes apresentar um carro novo realmente for rápido, não precisa ser mais rápido que a Red Bull, basta estar próximo. Com a dupla de pilotos, quero ver se eles vão continuar olhando pro Pérez da mesma forma que vem olhando. Então, foi assim, foi um final de semana, acho que espetacular, não ter a Red Bull na frente e não ter a chance da Red Bull chegar. Porque acho que o mais brilhante de Singapura é que ela é Mônaco no sentido, tipo, você tem que se classificar bem pra poder tentar buscar um resultado bom. É uma corrida estratégica. E assim, pela questão estratégica, você confia muito na Red Bull. A Hannah é sensacional. E até a pergunta da Aninha, né? Se a Red Bull finalmente errou na estratégia. Mais ou menos, né? Mas não tinha como prever o que ia acontecer, então erraram no sentido, tipo, agora que você vê a corrida como um todo, erraram porque eles poderiam ter feito a mesma estratégia do restante do pessoal. Larga de pneu médio, troca pro duro, não vai lidar com o pessoal que tá com o pneu mais novo ali atrás deles.
A parte ruim da corrida deles é que enquanto eles estavam com pneus duros velhos, tinha piloto que tava com pneu duro novo. E aí a disparidade é muito grande, porque a atuação, tipo, enquanto o pneu do Verstappen já tava em queda de desempenho, dos outros estavam no ápice, não tinha como ele segurar também. E eu achei muito legal também, a mesma coisa do Verstappen. Olha, o final de semana que eu gostei do Verstappen, né? Fiquei feliz. Que teve ele no cumprimentar o Lando, né? E aí ele falou, tipo, o Lando foi passar ele, né? E ele meio que, tipo, abriu pro Lando passar. Aí ele falou, Lando, teve uma hora que eu desisti, sabe? Assim, eu deixei você ir. Aí o Lando, eu sei como é que é. Tipo, isso. Tinha o que fazer. Viveu dias de Ferrari. Mas eu acho que a da Red Bull foi isso, não tem muito o que tecer sobre esse final de semana. Realmente, eu acho que só que pegou mal mesmo foi as passadas de pano. Foi o Pérez só ter tomado 5 segundos no domingo, o Verstappen não ter sido... Cara... E posso falar uma coisa que eu vi no Twitter que eu achei muito engraçado, mas agora não vou lembrar quem falou, que o Verstappen ganhou 10 corridas seguidas, né? Aí a foto dele da última corrida foi fazendo 10 com a mão, né? Tipo, que ele tinha ganhado 10. Aí o menino comentou. Eu gostaria de saber, agora vai ficar aí na imaginação de vocês, o que o Verstappen teria feito pra poder falar que ele venceu 11 corridas seguidas. Qual membro do corpo que ele ia usar? É o dedinho do pé. Dedinho do pé, o mindinho, né? Agora eu quero que o Verstappen ganhe 11. Mas não vai ser 11 em seguida, então não vai ter isso aí. Não vai ter graça, né? Agora deixa pro ano que vem. Não, pelo amor de Deus, não. Deus, Carlos Sainz faça alguma coisa. Carlos Sainz haja. Outra coisa que eu achei bem legal, que no término da corrida, a Paula Ferro, né, a Paulinha, nossa querida Paulinha lá do Q3 Podcast, também do Globo Esporte, falou sobre... Ela teve uma ideia excelente. Dá férias pro Verstappen, já declara ele campeão, manda ele pra casa. Fala assim, Verstappen, vai pra casa, vai descansar. O resto da temporada deixa aqui. Olha que bom, coloca o Tsunoda e o Lawson nos 2 carros da Red Bull. Aí põe o De Vries, chama o De Vries de volta, põe o De Vries e o Ricciardo na equipe. Pronto, põe o Ricciardo e o Lawson, faz qualquer coisa assim. Tira no palitinho entre eles. Fica revezando, fica testando, mas deixa... Que a Red Bull ainda pode usar mais 2 pilotos. Exato, e aí sim, deixa o resto da temporada só com as demais equipes. Cara, que tesão que foi. Meu, que corrida. Mas aí... Obrigada, Singapura, sempre entregando sempre. Exatamente, desde 2008 entregando entretenimento que dura por anos, né? 15 anos. 15 anos a pessoa ficar quieta. Meu Deus. Bom, vamos lá. Pergunta da Lourdes Mariano. Lourdes, muito obrigado pela pergunta. Saudades. Primeira vez que ela manda pergunta, né, pro BBcast. Obrigadão. Mande mais vezes. Sim. E ela pergunta o que aconteceu com Bottas, né? Pois é, né? Ele foi pra onde o Judas perdeu a Bottas. Foi. Não é piadinha ruim. É ruim. Horrível. Então, Lourdes, foi o que eu falei, né? Trouxeram atualização pro carro, tudo, não sei o que. O final de semana do Bottas foi um tanto complicado. Eles explicaram que a corrida do Bottas, eles também foram naquela estratégia da Red Bull, né? Usa os pneus duros, faz um instint maior e depois troca pros médios. Só que aí a hora que teve o safety car não dava pro Bottas trocar pra médio, porque ele ia ficar muito tempo em pista com o mesmo composto, talvez lá pro final da corrida ia dar muito ruim. E aí eles optaram em fazer a mesma coisa da Red Bull, deixa o Bottas em pista e vamos ver o que vai acontecer no restante da prova. O problema é que ele começou a perder rendimento, ele caiu muito lá pra trás, já não tinha mais o que fazer. E depois o carro dele apresentou um problema na marcha, na troca de marcha. E aí eles decidiram abandonar com o Bottas. Então essa foi a explicação da equipe. Realmente foi péssimo, assim, nesse sentido. Só que eles queriam preservar o carro para a próxima prova. Então, tipo, pra ver o que tá acontecendo ali com o câmbio, com toda a estrutura. Eles não quiseram forçar para, tipo, talvez chegar ao ponto de perder uma peça que eles podem usar no restante da temporada. E aí aconteceu isso com o Bottas. É uma pena, né? Mas, enfim, coitado do Bottas. Tá pagando o preço agora de correr numa pequena equipe, né? Vai lembrar que a Sauber aí, ano que vem, deve ainda que tecer mais. O próprio Eduardo Casola Filho, aqui, que escreveu para a Indy, NASCAR, ele até comentou esses dias lá no grupo de apoiadores que ele já tá prevendo, né, 2 anos aí de Sauber como o último carro do grid. E é até interessante esse ano que a gente não tá vendo tanta troca de motor, né, porque Alfa Romeo e Haas geralmente é aquelas equipes que, tipo, passa por várias e várias trocas de motor durante o ano, então, até de certa forma, assim, tá durando as coisas, né, por mais que tenha alguma quebra ou outra.
Bom, e agora vamos para a corrida, né? Comentar aí sobre a estratégia do Leclerc de largar de pneus macios, não atacar o Sainz, mas ganhar a posição do Russell. E a ideia da Ferrari era que ele iria administrar um gap, né? Entre o Sainz. Tudo combinado previamente. E aí isso é uma coisa que eu queria comentar. Cara, eu vi muita gente falando que o prejuízo do Leclerc foi por causa do pit stop, que o pit stop foi errado, que a Ferrari fez um pit stop errado, que fez um pit stop horrível. Depois a gente comenta do pit stop, mas vai lembrar que até chegar no pit stop, a Ferrari tinha um plano, uma estratégia, que era o Leclerc ultrapassa o Russell, deixa o Sainz abrir, segura o pelotão, abre 3 segundos do Sainz, administra esses 3 segundos e aí automaticamente, nas voltas seguintes, o pelotão atrás dele ia ficar preso. E assim, não ia conseguir atacar ele, porque é Singapura. Ele estava com composto mais macio. E assim, não tava degradando tanto o pneu macio esse final de semana, né? Era pra ele não atacar o Sainz, pra não degradar o seu pneu, pra não ter que ficar lutando com o Russell se defendendo, porque o Russell também ia ter que poupar pneu. Então, essa era a visão da Ferrari. E era uma estratégia correta, tava dando certo. Mas chegou um momento que a equipe teve que, pra quem acompanhou a transmissão, viu, a equipe teve que falar, Leclerc, você tem que manter os 3 segundos. Mantenha os 3 segundos, como foi combinado. E o Leclerc lá se fingindo de peixe morto. Não fez. Demorou pra poder reagir. Pra tocar que ele tinha que fazer. Porque assim, não era só pra defender o Sainz, era pra defender ele também. Uhum. Porque ele não ia tomar um undercut de Hamilton, de Russell, de quem viesse atrás. Então, a própria Ferrari fez a estratégia pra ter uma dobradinha. Aí o cara não vai e não cumpre a estratégia. Já começa a dar errado pra ele. Aí chega um momento que a Ferrari fala... Leclerc, agora você tem que abrir 5, deixa 5 segundos. Tipo, cara, você cagou a estratégia dos 3 segundos. Agora me deixa 5 segundos. O cara vai, começa... Tipo... Não, e o pior é que ele fez até rápido, né? Porque do 1 e 2 que ele começou a ficar pro Carlos, rapidamente ele caiu pro 4 e 2, depois que ele falou assim, mas se eu tirar o pé agora, o Russell vai me atacar. E o Russell já tava no, tipo... Preservando o pneu. O Russell não tava mirando mais nele. Não, mas é o que até a gente conversou no grupo do BP, até o Will Mesquita, do Papai Orange, falou. Falou, gente, o Leclerc foi burro, ele deveria ter cumprido com a Red Bull, porque, quer dizer, com a Ferrari, porque ele abria 3 segundos. Depois, para diminuir para 5, era menos do que ele cair de 1.2, que nem a Débora falou, para 4.2. É uma redução muito brusca. E assim, tipo, ele não forçava o Sainz. E o Sainz nem tava pra forçar, né? O Sainz, ele tinha que fazer a corrida dele guiando. Cara, a gente já fala do Sainz. Leclerc, ele não se ajuda, cara. Ele realmente tem aquilo que a gente viu em Monza, desculpa. Ele não aceita estar atrás do companheiro de equipe. É uma coisa desde a época do Vettel. Ele não aceita, ele quer ser o primeiro piloto. Mas tem vez, cara, que não vai adiantar. E depois, quando acabou a corrida, ele até falou, né, que ele tinha largado de pneu macio porque o alvo dele não era o Carlos, era o Russell. Era pra ele fazer ultrapassagem no Russell. E aí eles iam trabalhar essa estratégia, né, de 3 segundos do Carlos pra ele. E aí a distância que ele ia abrir pro Russell era conforme ele estivesse andando ali. E não cumpriu. Então, tipo assim, acabou estragando todo o restante da corrida dele, né? Quando chegou aquele momento do safety car que foi inesperado pelo Logan Sargent, que eles precisaram fazer um pit stop duplo, pararam o Carlos, fizeram tudo que fizeram, e aí eles seguraram o Leclerc. No primeiro momento eu achei que tinha sido um pouco de maldade da Ferrari, mas também por que ela ia querer perder posição, né? Tipo, ia custar um resultado, sendo que agora eles não estão nem brigando não estão brigando nunca, né, com a Red Bull, mas eles estão brigando pelo segundo lugar da Mercedes, que de certa forma, se você olhar, tipo, já passou a Aston Martin, o gap não é tão grande pra Mercedes, eles podem buscar. E aí, eles seguraram porque tava o tráfego no pit, né, então eles tiveram que dar, tipo, aquela retranca no Leclerc pra não pegar outro carro e render mais 5 segundos pra ele. Assim, ele mesmo acabou se prejudicando. Não, e assim, foi tanto que se ele tivesse cumprido com essas regras, na hora que teve ali a parada do safety car, dava pra ele ter segurado mais, que ele fez, né? Ele abriu 7 segundos pro Sainz. Se ele já tivesse a 5 segundos, ele abrisse mais, abrisse pra 8, 9 segundos... Ele ia estar tranquilo. Ele ia estar tranquilo, gente. Então, assim, desculpa. O Leclerc, ele é o cara que cava a própria cova na Fórmula 1. Dessa vez ele cavou e muito. Não, ele cava com a própria mão.
Sim, não usa nenhuma pazinha pra ajudar. Mais um detalhe, né, Rubens? Também teve a questão da parada das Mercedes, que a Ferrari ela não respondeu com o Leclerc, mas aí também eu acho que falta um pouco de confiança, tipo, a gente vai realmente chamar o Leclerc, a gente tá com esse pique aí pra lidar com essa bucha, aí não pararam, né? E assim, depois que a corrida acabou, que eu também fiquei um pouco mais normal, eu pensei, tipo, não fazia muito sentido parar com o Carlos, que era a mesma coisa que não fazia sentido parar com o Lando. Porque se para, os dois, a Mercedes não para. Sim. Tipo, a Mercedes que ia fazer esse negócio de ficar na pista e o resto que tem de passar. Então eles, pelo lado desses dois, foi corretíssimo ficar. O Leclerc, se eles tivessem um pouquinho mais de confiança, eles deveriam ter parado ele. Posso falar o que fez tanto a Ferrari como a McLaren pensar, não vão parar o Sainz nem o Lando? Os dois. Porque eram os dois. Porque o Sainz e o Lando já fez isso várias corridas, de um ficar usando o DRS do outro para se defender. Eu lembrei de uma corrida exata que aconteceu isso, que no dia eu bati palma, que foi na Áustria. Teve mais corridas que eles fizeram isso. Se eu não me engano, acho que até talvez no... Ai, me fugiu agora a palavra, meu Deus do céu. Se eu não me engano, Miami. Mas teve pistas assim que os dois fizeram isso, de, sabe, um utilizar o outro. E assim, já foram companheiros de equipe, né? Se fosse hipoteticamente a Ferrari fosse que Leclerc e Lando, a McLaren parava. Porque assim, Leclerc a gente já sabe, não defende posição, não é aguerrido, ele ia peidar na farofa, sabe? Então assim... O Lando só ia precisar induzir ele ao erro. Só induzir ao erro, como fez com o Russell, tadinho. Mas enfim, cara, eu acho que assim... É complicado, cara. Eu acho que assim, o Leclerc, ele realmente precisa de um piloto. Sabe como foi na Mercedes? Que assim, pra quem não se lembra, a saída do Hamilton da McLaren foi mais ou menos assim, meio conturbada porque a McLaren já não tava meio que aguentando a vibe popstar do Hamilton. Chegou, era o Ron Dennis, né? Chegou na Mercedes, tinha quem? Tinha o Lauda. Um ex-piloto experiente, um cara que já vivido, que indiscutível o Lauda. Que foi o cara que meio que, cara, 2003 ali, ficou muito próximo do Hamilton, conversava, tinha aquele jogo junto com ele. O Leclerc é um cara que precisa de uma pessoa assim. Porque assim, se você olhar a Ferrari, é só o Frederico, nosso amigo Fredinho. A McLaren, por mais que seja, tem o Zac Brown e o Andreas, sabe? Você pega a Red Bull, tem o Marco, tem o Horner e até a Adriano às vezes presente lá conversando com os pilotos. Não, e Ferrari... pera, a Red Bull ela pega os pilotos que já tinha passado pelo Franz Tost. O Franz Tost, por mais que seja, ele lida com um pirralho. Exato, então assim, cara, falta realmente um cara pra dar um norte pro Leclerc, que é o cara que explica pra ele, pega a corrida depois, fala, cara, quando acontecer isso, age assim, faz assado. Porque aparentemente não tem. Parece que o Leclerc realmente é estilo Nigel Mansell nos anos 90. Termina a corrida, termina o treino, vai pro campo de golfe. O Leclerc é isso. Parece que termina a corrida, vai pro piano tocar música. Na questão de defesa de posição, o Carlos deu uma aula em Monza e ele tava presente nessa aula, porque ele tava atrás. Poderia ter, sei lá, tentado. Porque de novo, ele fez a mesma coisa com a Mercedes. Tipo, tá, você não tem pneu. A Ferrari não te deixou com pneu. Não te parou. Mas o que você pode fazer pra poder dar uma atrasada nas Mercedes? Briga, pô! Briga! Você não tem carro, mas vamos brigar. Vamos tentar fazer eles errarem. Vamos tentar posicionar o carro diferente na pista. Tentar fazer alguma coisa, precisa tentar. Com o Leclerc é um cara que ele fica jogado na Fórmula 1. Porque, por mais que seja, numa corrida que o Carlos Sainz e o Lando se encontram, os dois já sabem como um outro pensa, já trabalham juntos. Você vê, os dois não conversaram pelo rádio. O Lando sabia o que o Carlos estava fazendo e o Carlos sabia o que o Lando estava fazendo. Já não tem como fazer com o Leclerc. O Hamilton sabe o que o Russell está fazendo. O Russell sabe o que o Hamilton está fazendo. Tem uma conexão ali, né? Tem uma conexão, né? Você precisa ter isso com o teu companheiro de equipe. E eu acho que o Leclerc já com o Vettel, ele era muito distante, né? Tipo, ai... É muito estranho. Muito... Então, enfim. Vamos falar agora do Carlos Sainz, né? Porque esse é o momento de falar de Carlos? Ou ainda não? Não. É que o Carlos a gente tinha deixado por último, então né? deixa por último. O que a gente ia falar agora é o que tem acontecido com o George Russell, né? Russell, né? O Russell tá complicado, viu? Olha...
Não é a primeira corrida, não é a segunda. O Lauda tá fazendo falta. Tá, agora tá. Lauda tá fazendo... Ele não é um piloto ruim, ele é bom, mas meu Deus, o que acontece? Cara, o Russell, ele é um cara bom dentro e fora das pistas. Ele é um gentleman. Ele é realmente um cavaleiro britânico. Porque o Hamilton é Sir, porque recebeu o título. O Russell é um cavaleiro britânico na sua essência, em tudo. Inglês. Tudo. Ele é um britânico completo. Ele respira inglês, cara, ele fala inglês. Parece que realmente ele toma decisões muito afobadas. Eu sei que é 300 km por hora, às vezes realmente tem que tomar decisões rápidas. Mas que nem a gente viu na Holanda, bateu no Tsunoda. Outra corrida que o Tsunoda também teve prejudicado. O Tsunoda, ele tá difícil, viu? É que é ruim, né? Piloto quando tá no meio do pelotão ele tem que ser benzido. Em Monza aconteceu alguma coisa também com ele que eu não me recordo agora. Se algum ouvinte recordar, me agora avise. Fugiu, mas também. Mas também teve outras corridas passadas também que teve alguns encontrões. Cara. Foi com o Lando em Monza. Foi com o Lando, exatamente. Então, assim, cara, acho que o Russell realmente precisa realmente melhorar a sua cabeça dele nesse sentido de tipo assim, eu preciso me avançar tanto e já era terceiro lugar. Eu acho que chegou um momento ali que ele não tinha mais que brigar. E a equipe falou assim, em um determinado momento falou assim, olha, a gente não tem ritmo pra ganhar, eu quero essa vitória. Você vê a diferença do Carlos Sainz, que o Carlos Sainz aconteceu a mesma coisa no GP de Monza, em que o Gasly ganhou. A McLaren falou, Carlos Sainz, não dá. Ele falou, eu quero tentar. Tentou uma volta, parou, simplesmente parou. O Lando Norris também em Monza com o Ricciardo. Lando, não adianta disputar com o Ricciardo. Tá bom, o Lando também tentou 2 voltas, até que uma delas ele saiu na parabólica para fazer uma entrada mais rápida perto do Ricciardo. Parou, terminou. Cara, tem hora que o piloto tem que descobrir o limite dele. É a mesma coisa do Leclerc. O Leclerc às vezes ultrapassa o limite dele. O Russell foi a mesma coisa. O Norris, para se defender dele, encostou no muro. O Russell encostou mais ainda, quebrou o carro. Então, cara... Porque quando você tá num trenzinho ali, o referencial é o piloto da frente, né? Então você acompanha muito... Se o Lando tivesse errado a freada, ele errava. Ele errava. E nesse negócio, o Russell quase levou o Hamilton, né, com ele. Porque o Hamilton tava pregado no Russell. Os dois estavam andando um atrás do outro, assim, tipo, milímetros um do outro. Então eu também concordo uma coisa com a Rafaela do Garota da F1 que faz live com a gente, eu vi ela fazendo os stories depois da corrida comentando sobre isso. A Mercedes também ali faltou uma ordenzinha de equipe de tipo, Russell, vamos parar? E aí você tá vendo que o Hamilton tá um pouco mais pra frente. Então se você continuar nesse, vamos inverter. Porque o Hamilton tá vindo babando em cima de você e talvez ele tenha chance de brigar com o Lando. Porque o Hamilton também, ele escolhe muito bem, assim, tipo, dividir. E ele e o Lando são dois, assim, tipo, cara, acho que eles se veem, eles querem se passar, né? Então talvez, assim, a Mercedes, para poder preservar um resultado, tivesse invertido os dois. Porque também foi muito voltas alucinantes e chance de dar ruim. E deu ruim, né? Deu ruim pro Russell. Eu gostei que mostrou assim, a Mercedes tá no caminho certo. Tá de estratégia, tá no caminho certo. Só falta acertar o carro. Por isso que eu tô falando, 2024 eu tô otimista, porque a Red Bull não vai ter vida fácil se Mercedes acertar o carro e a McLaren continuar na crescente. Mas aí também é uma outra equipe que tem que voltar a trabalhar a ordem de equipe, a Mercedes e a Ferrari. Eles têm que se entender. Tem que bater no martelo quem que é o primeiro piloto. Pronto. Tem que bater. Cara, é até uma coisa muito interessante, né? A gente fala que às vezes o pessoal vai falar, mas videogame, não sei o quê. Cara, de todo jogo de simulação de corrida, que nem aquele Motorsport, se você não coloca quem é teu piloto preferencial, dá merda. Dá merda. Então, assim, cara, já define no começo da temporada, ou fala, gente, nesse final de semana, até definir quem que vai ser o primeiro piloto, o piloto que estiver mais rendendo mais no final de semana é o cara que vai liderar a equipe. Seja Carlos Sainz, vai ser o Leclerc. E vai seguir o que está determinado aqui no cronograma. Exato. E assim, uma coisa que eu já até fico tranquilo, pelo menos a McLaren tem isso. Porque assim, o Piastri e o Norris quase não se encontram na corrida. Teve aquele incidente ali em Monza, mas assim, cara, a freada da chicane pega muito, ela é muito complicada, assim, então o Piastri te perdoa. Mas... esse pano tá passado, né? Eu acho que o Piastri e o Norris ainda é um momento que ainda não precisa definir, porque eu acho que o Piastri também sabe se colocar na posição dele. Mas sabe onde que ele tá correndo. Realmente, Ferrari e Mercedes precisam definir isso. Red Bull nem precisa. A Red Bull já tá bem no letreiro bem grande. Exatamente. Agora, eu quero saber que todinho é esse que o Carlos Sainz tomou antes das férias.
O Sustagem Kids. Não, Sustagem Kids total, né? Ele tá lambendo Sustagem Kids que nem vaca lambe sal no coxo, porque olha o que esse Carlos Sainz voltou de rápido. Não, o que o pai dele também deve ter feito com ele, né? Cara, eu não sei. Não, é impressionante, porque assim, cara, o Sainz, Monza mandou muito bem, liderou 2 treinos livres, que foi até alguma coisa que a Débora comentou, porque eu infelizmente não consegui acompanhar os treinos livres. Ela falou assim, cara, ele comandou os 2 treinos livres mais importantes, o que realmente define o seu final de semana, que é o segundo e o terceiro. Então assim, e tirando que, cara, a corrida dele em Monza já tinha sido espetacular, a corrida dele desse GP, cara, novamente, quando ele chegou em casa, ele tirou do bolso vários pilotos, né? Isso foi sensacional. Nossa. Então vamos dar uma passada aí, né, pelo final de semana do Carlos Sainz. Até quem tá escutando o programa deve ter notado que a gente fez um formato diferente, né? A gente não comentou especificamente da sexta, do sábado, a gente trouxe algumas coisas aí, porque tinha mais coisas pra poder falar da corrida. Mas o Carlos, ele fez uma corrida muito boa em Monza. E assim, se a gente descartar a Red Bull, foi uma vitória do Carlos ali, né? Ele não conseguiu converter em, tipo, realmente pole em vitória, mas foi uma vitória ali em Monza, porque ele terminou na 3ª posição logo depois da dupla da Red Bull. E aqui foi o que eu tava comentando com o Rubens. Ele foi muito preciso no segundo treino livre e no terceiro, que é quando você vai dar as voltas rápidas ali, faz os últimos ajustes do carro. Então quando a gente teve a classificação que ele conquistou a pole, foi muito bom, só que ao mesmo tempo a gente sabia que ia ser uma classificação apertada. Tanto que o Russell se enfia ali no segundo lugar e ultrapassa o Leclerc na classificação, e os 3 estavam compactados ali na tabela, né? O Lando estava um pouco mais abaixo, mas é por causa da diferença realmente desse carro da McLaren. E aí a gente parte para a corrida, né? O que poderia acontecer nessa corrida, né? Qual que era o cenário? Ele não ia ter o companheiro de equipe dele ao lado, então tinha o Russell. O Russell era um piloto que, desde o encerramento da classificação, ele estava mirando nessa vitória. Ele queria, ser o piloto que ia acabar com a sequência de vitória da Red Bull. E depois da largada, ele tem a surpresa ali de ser ultrapassado pelo Leclerc, mas também tem aquela disputa com o Hamilton, que o Hamilton sai da pista, corta, ultrapassa o Russell, depois tem que devolver posição para ele, pro Norris. Então, foi uma loucura ali. Só que o restante do fim de semana foi o que eu falei. O Carlos, ele fez uma corrida que ele estava muito ciente do que estava acontecendo. Tanto com relação ao que foi pré-determinado antes da largada ali, de conversa com o Leclerc. Só que eu acho que ele também fez essa prova, não contando com o Leclerc, que ele ia ter uma ajuda do Leclerc. Ele fez a corrida dele, eu preciso saber quem tá atrás de mim, a quantos segundos, o que a gente vai fazer, quais são os próximos passos. Vai parar aqui, não vai parar aqui, ele tava muito controlando tudo que tava acontecendo. E ele fez uma corrida muito cerebral, ciente. E é um trabalho do Carlos, assim, de meses, né? Já é um piloto que a gente vê fazendo isso várias e várias vezes. Infelizmente, ele não é o mais rápido igual o Leclerc, ele não é o mais rápido igual o Verstappen, mas ele é um piloto que é muito esperto. E eu acho que foi isso que trouxe essa vitória pra ele, saber o que você tá fazendo na pista. E chegando na parte do Norris... Vou deixar o Rubens comentar primeiro, depois a gente falar do Norris, com o Norris. Não, é que assim, fazia tempo que a gente não via a presença de um piloto cerebral na Fórmula 1. Uhum. Sabe, a gente tava vendo ultimamente só pilotos rápidos. Tudo bem, o Hamilton, assim, até de certa forma, quando precisava disputar a posição, até com o Vettel, até com o Verstappen, ele era cerebral, assim, em algumas corridas, mas na verdade, às vezes, eles ganhavam porque eles eram rápidos, tinham um carro rápido e são os melhores naquele momento. Tinha estratégia. Tinha vários fatores que auxiliavam. O Carlos Sainz não, foram 2 corridas, vamos por Monza e agora Singapura, e que dependia dele. Ele tinha que fazer a corrida dele, tinha que fazer a estratégia dele. E não podia contar com os outros. Não podia contar com os outros, exatamente. O momento, até achei muito legal que alguns fãs do Leclerc vieram reclamar que o Sainz até a Fórmula 1 estava brincando lá do Carlando, né? Uhum. Mas porque o único momento que eu acho que o Carlos Sainz teve de segurança nessas 2 corridas... De contar com alguém. Foi com o Lando atrás. Uhum. Então assim, mas assim, até para ele ter o Lando atrás, ele teve que saber... Cara, isso que é uma coisa muito louca. Os dois meio que se comunicaram sem ter palavras. Assim, o Carlos sabendo dar o tempo pro Lando, via,
Porque assim, cara, podia muito bem o Lando falar, tô com o DRS, vou pra cima. Não, o Lando realmente, você viu que ele pegava o DRS, ele não atacava, ele não fazia traçado de ataque. Mas quando chegou o final da corrida, que foi tipo o ápice dos dois ali trabalhando junto, eu falei pro Rubens, o Lando, ele sabe que essa corrida não é dele. Sim. Não é sobre o Lando vencer. Não é sobre o Lando terminar na frente do Carlos. É sobre os dois terminarem no pódio. E foi muito bonito nesse sentido, tipo, dos dois já terem trabalhado juntos e da confiança que os dois têm um no outro. Porque você vê, tipo, o Lando trabalhando pra poder atrasar as Mercedes. Então, tipo, ele dava aquelas freadas mais larga. Aí o Russell tinha que recuar. Por consequência, o Hamilton tem que recuar. Aí ele pegava, apertava de novo pra poder pegar o DRS do Carlos. E foi muito... Nossa, tipo assim, acho que o sensacional foi a hora que a Ferrari... Porque ele... Antes de começar essa briga, né? Ele fala com a Ferrari, me avise a quantos segundos o Lando está de mim. Volta. Volta. Eu quero esse dado volta. Então eles não avisando Cara, ele. quando... Muito foda, gente. Quando que foi a última vez que a gente viu um piloto pedindo essa informação pra equipe? Volta pra justamente trabalhar. Cara... Não, eu só vejo isso assim... Foi um show. Eu só vejo isso na Fórmula E. Porque na Fórmula E os carros andam muito Não, mas não tô desmerecendo a Fórmula 1. Tô falando, tipo, de uma outra categoria. Mas foi muito legal isso. Aí o Lando chegou nele, né? Porque o Russ tinha chegado. Aí a Ferrari fala, olha, ele já tá a meio segundo de você. Aí ele, não, eu sei. Eu sei que tô fazendo de propósito. Tipo, o cara da Ferrari bugou. Cara, tipo, o quê? A Nazaré, né? Ele tava tipo a Nazaré. Como assim, de propósito? Ele quer que o não, mas o que é propósito? Que palavra que é essa no meu vocabulário que eu não tenho? Porque eu não entendi. E foi muito legal esse negócio. E foi uma coisa que eu falei pro Rubens. Não foi igual o Monza, que o Leclerc e o Sainz foram até a última volta, sem o Sainz saber se ele ia terminar na terceira posição. Porque o Leclerc tava pra cima dele, tipo, o Leclerc não tava usando DRS, ele tava atacando o Carlos. E chegou nessa corrida, ele tava com o Lando, tipo, que não estava atacando, o Lando não tava mirando a vitória. Ele tava tentando defender a segunda posição dele, como? Usando DRS. Não, foi brilhante o trabalho dos dois. É realmente o Carlando. E foi o que eu falei pro Rubens, se a McLaren tivesse a possibilidade de ter um terceiro carro, ela já tinha contratado um... Não, se fosse a Indy, que pode pôr 3, 4 carros... Carlos Sainz, voltava agora. Ferrari não renovar pra você, vem cá, sabe? E eu acho, assim, digo eu, que preço de Carlos Sainz subiu. Nessas duas últimas Ferrari corridas, deve ter se arrependido de não ter renovado esse contrato. Se não renovou... Os caras devem estar assim, mano do céu, como é que a gente vai renovar o contrato desse maluco? Com o pai desse maluco. Não, aí depois a gente vai comentar do pai do maluco. Mas, cara, não, foi show. E... Eu estava com saudade de ver um piloto consciente de tudo que tá acontecendo. Tipo, de realmente ser o cara que estuda. E ele sabe, tipo, e é uma coisa que eu tava falando com o Rubens. O cara que lê a corrida volta a volta. Ele não espera o outro fazer, não espera acontecer. Não, ele tá fazendo a corrida dele, trabalhando exatamente o que ele precisa fazer. E eu acho legal é que, assim, ele também... Ele tem a consciência mais ou menos de, tipo... Tudo bem, o carro da McLaren mudou. Mas ele já guiou num carro da McLaren. Ele sabe como que um carro da McLaren opera. Tipo, ele sabe. Ele sabe como um carro da Alpine opera. Então ele também tem essa coisa de tipo... eu sei o que eu tô fazendo aqui. Tipo, com quem que eu tô brigando. Cara, o único carro que ele não andou foi um carro de motor Mercedes. Não, da McLaren. É verdade. Tinha motor Mercedes. Então, ele andou com o motor Renault. Ele só não andou, tipo, numa Mercedes. Mas ele passou por equipes, né, em que ele adquiriu... Conhecimento. Não, sim. Desculpa, eu falei... Foi uma coisa que quando ele foi pra Ferrari, eu falei, cara, a jogada da Ferrari é excelente, porque é um cara que tá trazendo conhecimento da AlphaTauri, Toro Rosso, Renault, McLaren. É um cara que tem bagagem, que tem conhecimento de desenvolvimento de carro, cara. É o cara experiente que a Ferrari precisava para um novato, que é o Leclerc. O Leclerc até hoje, para mim, se comporta como um novato. E a gente chega numa parte em que, tipo assim, você... Porque assim... O Carlos não precisa ser rápido, né? Agora ele provou que ele não precisa ser rápido. Só precisa, tipo, controlar. Sim. Não, mas aí até gostei uma coisa que eu acho que deve ter sido o Lucas Santoki do Projeto Motor que tweetou, porque a gente identifica, né, a escrita deles pelo tweet, em que ele publicou do Alan Prost, né, o estilo de pilotagem do Alan Prost. Cara, foi perfeito. Foi estilo professor.
E aqui até que a gente brincou, né? Será que ele ensinou o Leclerc a defender posição em Monza? Hoje, será que ele ensinou todo mundo que tem como superar as Red Bull e tem como você ganhar a corrida estando com o pneu mais desgastado? Tudo. E tem outra coisa que na hora que... Desculpa, eu vou ser sincero. Na hora que as Mercedes colocou o pneu, eu falei pra Débora, do Lando eles não passam. Por quê? Cara, o Lando... Ele é um dos caras que melhor defende posição de forma honesta e sem prejudicar a corrida dos outros. Vídeo que ele fez em Silverstone com o Hamilton. Eu vi a mesma coisa. Falei, se Silverstone quer um lugar que o cara pode ousar, tentar buscar a posição, brigar, você tem espaço de sobra, se você errar, você não vai pro muro. Ele conseguiu segurar o Hamilton. Ele vai segurar os dois. E ele induziu o Russell ao erro, né? Tanto que o Russell foi pro muro. Assim... Eu não sei se foi de propósito, mas... Não, mas a malandragem do Norris, você sente. Você sente, né? Ela é palpável, né? Palpável. A maldade dele é sentida. Bom, e aí a gente tem a pergunta do Mikael, né? Que ele pergunta por que o Sainz é tão subestimado ante o Leclerc, que tem cometido muitos erros e não tem liderado. Eu acho, Mikael... Não é cria da casa, né? Não é cria da casa. E eu acho que as pessoas tendem a passar muita mão na cabeça do Leclerc por N motivos. Então, muitas das coisas que o Leclerc faz é perdoado. E o Carlos não. Quando o Carlos erra, quando ele erra em treino livre, que ele bate ou em classificação, é tipo, nossa, piloto ruim, o isso Leclerc tem sempre o porquê, né? Tem sempre mais, uma defesa, porém, né? Com tudo. Não, mas foi a Ferrari. Mas o tempo não tava bom. Mas não... Uma andorinha passou pela frente, qualquer coisa. Sempre tem uma desculpa. Sempre arrumam... Tipo, o Leclerc já chegou num ponto da carreira que ele não precisa mais nem de desculpa. Porque se pegar metade das pessoas que acompanha ele consegue trabalhar uma desculpa pra ele. Ele não precisa mais nem dar depoimento, se ele não quiser, do final de semana dele. E eu acho que Desculpa, você veio pela entrevista dele, né? Ele, minha estratégia era pôr pneus macios para poder ganhar a posição do Russell e poder segurar o Russell pro Carlos Sainz, mas em nenhum momento ele fala, mas também tinha estratégia da Ferrari que eu tinha que abrir 3 segundos e eu não abri. Não assume, né? Alguns erros que ele não deveria assumir, ele assume, os que ele deveria, ele não... Publicamente, tem coisa que eu sempre falei, cara, você não dá um soco no volante e fica se chamando de idiota, de estúpido. Se dá um soco no volante, vira pra equipe, desculpa, pronto, acabou. Mas não se prolonga, sabe? Realmente, eu acho que assim, às vezes o Leclerc ele tem esse ponto, e aí o Carlos Sainz não. O Carlos Sainz é aquele cara que quando ele erra... Ele é cru. Ele é crucificado, e ele pede desculpa pra equipe, tipo assim, não, ele tá errado, não sei o quê, é o Alesi, né? É o novo Alesi. Eu acho que tem muita má vontade com o Carlos Sainz também. Sabe por quê? É muito engraçado. O pessoal olha pro Ocon e pro Gasly e falam, tipo, mas a Netflix trata eles como os novatos, né? Tipo, tadinho, os novatos. Mas o Carlos, ele é tratado como um Alonso, como um piloto velho, que já tá há 1000 anos na Fórmula 1 e deveria estar entregando mais. Tipo, é muito assim, você olha pra cara do Carlos, é tipo, ele deveria estar entregando mais. Vai lembrar que o Carlos Sainz está na frente do Leclerc no campeonato de pilotos. E agora 2021 realmente terminou na frente do Leclerc. 2022 ele só não terminou porque a gente viu que a Ferrari também, sabe? Né, um jeito bem mambeme ali em várias decisões. Acho que tem muita má vontade com o Carlos. E aí você olha, tipo, em rede social mesmo. Tipo, comentários, assim, sobre o Leclerc, sobre o Carlos. Ao ponto de acharem que, tipo assim, nossa, as 2 vitórias que o Carlos tem foi dado pra ele. Tipo, que ele não batalhou pela vitória. Pelo menos pela de hoje ele não batalhou. Pelo pódio de Monza ele não batalhou. Tipo, ele só tava ali que nem um espantalho e terminou na... Não é assim, gente. Também tem que ter um pouquinho mais de boa vontade. E eu entendo, tipo, ele pode não ser o piloto rápido, o gênio, tipo, que nem é um Verstappen, que a gente vê, tipo, um talento puro ali, né? Tipo, é um piloto rápido, que tem um controle. Um Lando Norris, que também é um piloto desse jeito. Porque eu simplesmente acho que, assim, perdeu-se um pouco do brilho do Leclerc, né? Tipo, a gente achava que ele ia ser um campeão, próximo campeão da Ferrari. Eu não vejo, mas assim... Não, o Leclerc estava cotado de ser um multicampeão mais do que o Verstappen quando ele entrou. Em 2019, ninguém mais apostava fichas no Verstappen para ser um multicampeão. Era o Leclerc. 2020, a gente, não, beleza, a Ferrari foi penalizada com a do motor. 2021, o Leclerc vai vir triturando. Carlos Sainz supera.
Começa 2022, 80 pontos de vantagem pro Verstappen. 80 pontos de vantagem pro Verstappen. Não, Leclerc vai... Ah, mas a Ferrari errou. Errou, mas ele errou também. França, pra mim, foi onde que ele jogou a chance de título fora. E dali só foi erro dali pra frente. Imola, o cara errou, sabe? Pô... começou esse ano também com uma sequência de erros, né? Ah, mas ele tá errando porque ele tá tentando... Ele não aceita o mínimo. O Carlos aceita o mínimo. O Carlos... Foi um negócio que eu falei. O Carlos, até Monza, ele realmente tava sendo escorraçado, porque, nossa, dos pilotos da frente, não tem pódio esse ano. Lando já conseguiu o pódio dele, Carlos não conseguiu. Chegou em Monza, o Carlos conseguiu o pódio e agora tem uma vitória. Cadê a vitória do Leclerc? Não era o piloto que ia bater a Red Bull? Cadê? Não, fica complicado pro Leclerc essas coisas, porque não começa a ter defesa, né? Porque você, além de ser rápido, que agora é rápido, né? Mas o Sainz embolsou 2 pole na sequência. Pode embolsar uma terceira, porque Japão não é uma coisa que não é tão certeira assim. O pessoal postando muito na Red Bull. Tudo bem, a Ferrari deve sofrer um pouco, mas uma volta lançada ali que o Carlos Sainz acertar, pô, se ele consegue uma posição à frente do Leclerc no Japão, já começa a ficar estranho mesmo esse posicionamento da Ferrari. Em outra coisa, ele tem 5 poles, mas a pole da vitória dele, a primeira pole, ele converteu em vitória, que foi no GP da Inglaterra de 2022, ele conseguiu a vitória, e agora? E, de certa forma, foi o que eu falei, você pode considerar um pouco vitória a de Monza, porque depois da Red Bull foi ele que terminou, foi o melhor de todo o resto. Foi o Carlos. Foi. Então, né? E aí vem a pergunta da Lourdes Mariano, né? Vocês acham que o Sainz já é o primeiro piloto da Ferrari? Lourdes, eu vou ser sincero, eu acho que o Carlos Sainz, ele não é oficialmente pela equipe, o Leclerc não vai considerar ele como primeiro piloto, mas o Sainz ele já tem a postura do primeiro piloto da Ferrari, já se comporta como primeiro piloto da Ferrari, o que realmente vai fazer aquilo que a Débora falou. Vai pesar muito na decisão da renovação dele, do valor do contrato e até de como ele vai ser o ano que vem. Vai ser tratado. Porque é o seguinte, a Ferrari demorou, fechou. Quem que a Ferrari vai colocar no lugar do Sainz? Não tem piloto no mercado para substituir Sainz. Se for pegar o Schwartzman, é um piloto cru. Tem chances de superar o Leclerc. Porque por mais que seja, o Sainz, você já sabe como ele é. Uhum. Se você pega um Schwartzman aí que fala, quer saber, não vou aceitar o Leclerc não, vou botar pra ferrar. E aí? E o Schwartzman também, ele é cria da Ferrari, né? Exato. Aí também fica difícil. Fica difícil. Então assim, ressuscitar o Giovinazzi... Não, deixa o Antônio lá nas 24 horas dele. Deixa ele na WEC. Nem mexe mais no Antônio, não quero. E diga-se de passagem, o Giovinazzi ainda tem, né? Mais voltas na liderança do que o Verstappen em Singapura. Tem lá 24 horas de Le Mans no bolso. Sempre vou dizer isso, porque o Verstappen não tem. Exato. Então assim, cara... Lourdes, eu acho que realmente o comportamento dele é de primeiro piloto, mas ele oficialmente não vai ser. Nunca. Mas eu acho que agora talvez vai pesar no do Visser. Porque eu acho que o Carlos conseguiu alugar um triplex na cabeça da Ferrari inteira. Porque se parar pra pensar, é a primeira vez que o Visser sobe num pódio como chefe de equipe da Ferrari vitorioso. Vitorioso, exatamente. O peso. E o Carlos Regeno, hino da Itália. Cantando. Né? Cantando. A foto dele... Né, em cima do carro, bem parecida com a do Vettel de 2019, né? Tipo... Duas vitórias em cima do Leclerc. Em cima do Leclerc... Também foi péssima atuação, né? Que 2019... Cara, 2019, o Vettel cantou que ia fazer undercut. Cantou que ia passar o Leclerc. O Leclerc não fez a parte dele. Então, eu acho que assim... Pra Ferrari o negócio pesou agora. Não acho que o Carlos é o primeiro piloto. Ainda não. Mas que vai ter uma conversa bem séria ali naquela equipe. Tipo, se eu for ficar aqui... Eu vou ser sincero. Eu quero pelo menos que vocês me tratem igual. Posso ser sincero? Aí... No Japão, o pai do Carlos Sainz vai estar presente e já vai começar a pressionar a Ferrari. No Japão, ele já vai estar presente. Só não teve presente esse final de semana porque teve etapa da Extreme E, mas... ele já vai pressionar para poder fechar o contrato e provavelmente falando, não quer que ele tenha disparidade com o Leclerc.
E agora, aproveitando falar do Papa Carlos Sainz, cara, e que vídeo é aquele dele assistindo a vitória do filho com a equipe na Extreme, cara? Porra, cara, que coisa mais da hora, mano. Ver aquele velho feliz foi muito da hora. Todo mundo reunido com ele, né? Eu achei muito legal que foi a sacada de outra pessoa ali da equipe filmar ele, né? Porque eles sabiam que ia acabar a prova e provavelmente o Carlos ia ganhar, né? Foi muito legal ter essa reação. Né? E assim, eu vou ser sincero. Pô, vamos lá. O Hamilton tem 100 e poucas vitórias. A gente separa o quê? 10, 15 que são memoráveis. Você pega o Verstappen, quase 50 vitórias também. Você pega uma ou duas também que é memoráveis. Eu acho que tem... tem uma ou outra que Mas, cara... É que sempre que tem essa sequência o Sainz, as 2 vitórias dele foi muito boas. Foi muito épica. Foi porque até em Silverstone, cara, tava tudo contra ele. Até a Ferrari podia ter ido contra ele. Então, assim, o cara bateu na mesa e falou, não, eu vou ganhar. Foi muito decisivo. Então, assim, cara, isso esse realmente é um podcast né, em homenagem aí ao Carlos Sainz, porque, olha, multi-operator total. E agora, né, Débora? Só comentar uma coisinha também que foi sensacional, que foi o Piastri, né? O Piastri, né, com um carro que não tá atualizado, com a classificação ruim que acabou acontecendo, né, e ele saiu ali de 17º pra 7º, né? Exato, e foi o que eu falei. Se ele tivesse chegado no Q3, entre os 10 primeiros, provavelmente ele tava ali disputando posição junto com as Mercedes. Talvez tivesse ajudado ali na disputa do próprio... do Carlos e do Lando, né? O Piastri também tá naquela situação, né? O pódio dele parece que vai ter naquele GP sofrido, vai ser que nem o Lando, que foi naquele GP que ele teve que, sabe... Você tem que fazer, meu filho. Tem que fazer, tem que conseguir de qualquer forma. Isso foi muito legal. Eu acho que, digo mais, a vitória do Lando tá se aproximando. Tá. A vitória do Lando tá muito perto. E eu acho mais, posso estar errada, mas se for numa situação inversa de Lando e Carlos, o Carlos ajuda ele. Eu acho que o Carlos não deve ir pra cima. Tipo, vamos trabalhar aí pra você vencer. Se tiver numa situação muito parecida. Uma vitória assim. Carlando seria muito legal. Não, Lando Car. Lando Car. Não importa, Carlando mesmo. Mas, e é outra coisa, né? Os dois parece que gostam de fazer pod juntos, né? Tipo, Mônaco, agora, cara, foi bem legal mesmo. Bom, Débora, nota da corrida, né? Eu acho que você vai dar um 10 pro final da 11. Singapura. 11, teve vitória na Ferrari, teve Lando no pódio, gosto também do Lando, um piloto que também acho que algumas pessoas têm muita má vontade com ele, mas eu gosto muito do Lando. Acho que, e foi um pódio com o Hamilton também, né? Tipo, depois do que aconteceu com o Russell, né? O Hamilton teve ali. E é muito legal, acho que, ver os três juntos. Porque, tipo, são de gerações diferentes e ainda assim, tipo, andam muito. Acho que o Hamilton também fez uma boa corrida esse final de semana. Por mais que a classificação dele tenha sido ruim, foi o que o Hamilton falou, né? Se ele tivesse tido um pouquinho mais de carro no sábado, ele talvez não tivesse largado tão desesperado, assim. E talvez tivesse um outro resultado. Então, eu fiquei muito satisfeita com Singapura. Eu esperava que Singapura entregasse. É uma corrida que é muito normal, assim, alguns carros terem problema. Então, eu esperava um problema no carro da Red Bull, mas nem tanto um problema de configuração, mais um problema, tipo, de motor, alguma coisa desse tipo. Porque o Verstappen tá forçando bastante esse carro. Mas é uma pista que ela é muito interessante no calendário. Por mim, repetia, fazer mais uma rodada lá, né? Pra poder compensar que não teve 2020, 2021. Bota Singapura de novo. Vamos correr em Singapura, eu tô falando. Eu gostei demais. Acho que, assim, entregou tudo. Prometeu pouco, entregou tudo. E, sem dúvida, assim, não é nem porque foi uma vitória diferente, mas eu acho que foi a melhor corrida do ano até agora. Sim, eu também acho que você tenha sido a melhor corrida do ano. Acho que foi. Cara, é difícil bater Singapura, hein? O GP do Brasil precisa fazer muito. Cara, subiu muito sarrafo. É que GP do Brasil. É que, cara, eu falo, às vezes eu vejo muita galera, principalmente que tá acompanhando agora a Fórmula 1, vai dos últimos anos pra cá, vai de 2018, 2017 pra cá, comemorando que muito o GP do Brasil tá excelente. Realmente, os últimos foi excelente, mas a gente já pegou uns GPs do Brasil.
Nos anos 2000, o GP do Brasil de 2014 foi muito chato, por exemplo. Só foi legal porque teve aquele louco do Massa lá no pódio, mas de resto, teve corrida chata. Então, assim, GP do Brasil, se não acontece nada fora do comum, se não tem um safety car, não tem chuva... É que você tá ali na torcida, você acha tudo muito bom, né? Mas depois quando você volta pra casa, você vai assistir o VT, você fala... E esse ano é 2 corridas de novo, não. né? É sprint e a corrida. Então você tem que se esforçar demais. Vai lembrar que 2019 tava chato até o Bottas abandonar. Só foi ficar legal mesmo depois que o Bottas abandonou, que teve entrada de safety car, depois teve o Vettel e o Leclerc batendo. Ai, que delícia. Então, assim, calma. Então, realmente, subiu muito sarrafo. Mas a minha nota é 10 mesmo. Acho que só pelo fato de ter um Carlando no pódio, com o Hamilton, uma pena o Russell não ter terminado a corrida. Acho que mesmo fora do pódio ele merecia terminar a corrida. E o Piastri... desculpa, Romero. Não, e o Piastri que fez uma excelente corrida. O Lawson, cara, o Lawson ter terminado nos pontos foi um tesão. E outra coisa que o Lawson falou, ele falou, eu preciso melhorar a largada. Já são 2 largadas que eu tinha condição de ir melhor e eu caí. Foi que é estudar a largada. Exato, é um piloto que já tá consciente, né? É legal isso. Eu queria agradecer a Denise, que me passou um amuleto no meu aniversário. Me deu um chaveirinho aí com a primeira vitória do Carlos. E aí, esse amuleto aí ajudou, então, pro Carlos ter sua segunda vitória. Agora eu vou ter que atualizar o chaveiro. Exatamente. Começando a andar com 30 chaves. Obrigada, Bom, Carlos. É isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu aqui o BBcast. Lembrando que terça-feira tem live, então compareçam na live. Algumas perguntas a gente não leu agora, porque vai ler na live. Mandem perguntas mesmo assim. O pessoal que é do grupo de apoiadores, mandem que a gente vai ler todas as perguntas. Na verdade, os apoiadores participem do chat, né? Participem lá do chat, deixem seus comentários para poder também ajudar na live. Exatamente. Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.